está recebendo. Acho que é o nosso convidado que veio de mais longe até agora, né? Nossa convidada, né? No chamado, sim, estava nervosa, até porque é o segundo podcast que eu participo, mas não dessa magnitude, né? Especialmente voltado para o cartório. Então você, como examinadora, quando você colocava uma nota, que é o que todo mundo quer saber, tem uns que falam assim, o examinador ele tem prazer quando ele coloca uma nota de exigência, né? Se chamam de nota devolutiva. E aí, tem ou não tem? Isso é mito ou é verdade? Isso é mito. Porque assim, a burocracia existe? Existe. Fomos nós que criamos? Não fomos. Mas a gente tem que cumprir a lei e o objetivo final do cartório é a segurança jurídica. Poderiam capacitar vocês, cursos, essas coisas? Sim, o doutor Joré sempre foi pagar pós-graduação, pagava os cursos. Quando eu fui fazer a questão da prevenção da lavagem de dinheiro, ele puxou todos os meus custos. Então, ele sempre nos incentivou. Eu comprava livros, nós achávamos livros. Doutor, eu gostei desse livro. Ele manda comprar, que eu pago. A biblioteca dele sempre à disposição para todos os funcionários. Aí, é isso que eu acho que tem que começar a mudar. Por que você quer ser tabelião? Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Casal Notarial. Episódio este depois das férias, né? Dias merecidos de descanso, de aprendizado. Eu sou o Cristiano. Eu sou a Ana Vitória. E como você sabe, esse podcast tem a missão de desmistificar o cartório. Desmistificar é fazer o cartório um lugar menos complicado e mostrar para as pessoas que o cartório é um lugar bem legal. Esse podcast é para quem? Esse podcast é para quem sabe muito de cartório, para quem não sabe nada de cartório e para quem acha que sabe alguma coisa do cartório. E para quem sabe muito de cartório, mas às vezes não sabe cobrar, na hora de o cliente pagar os atos lavrados, a Parcela e Cart te ajuda nessa hora momento tão complicada, porque o cliente tem a mania de chegar no cartório e falar assim, tem que pagar. Ninguém pergunta para o pedreiro se tem que pagar, mas no cartório todo mundo pergunta se o ato tem que ser pago. Então, a Parcela e Cart está aqui e ela faz isso de várias maneiras, não é isso? Isso aí, com crédito, débito, QR Code e inclusive um parcelamento especial para quem gastou muito nas férias e não vai deixar de regularizar seu imóvel. Então também tem uma forma de parcelamento bem especial. Eu ia falar bem boa, mas ia ficar feio, né? Então, se você, tabelião, né, tem esse problema, ou fica tímido nessa hora, e a pessoa fala assim, não trouxe dinheiro, não trouxe cartão. Aqui tem Pix, tem link, tem QR Code para Pix, tem cartão. Enfim, se a pessoa não levou nada, você pode enviar o link da máquina para ela pagar. Então, esse seu problema está resolvido. Só entrar em contato com a Parcela e Cart. Seguindo, temos também, não só para o tabelião, mas aqui para o escrevente. Você escrevente que tem problema agora com o seu cliente, né? As pessoas têm aquele cliente que é o fotógrafo, só que ele não sabe bater foto. Você fala assim, tem que mandar o documento. Ele bate o dedo em cima do documento. Então a Docma é um programa inteligente para te ajudar nessa hora. É isso? Isso aí. Com a Docma, o cliente consegue te enviar os documentos também de uma forma super segura e totalmente protegido da LGPD, não ficar enviando documento pelo WhatsApp, né? Que isso é um perigo hoje e as pessoas esquecem. Então, com a Docma, você consegue ter um envio de documentos seguros, uma comunicação com o seu cliente e o cliente com você de forma rápida, eficiente e eficaz. Além de você mostrar mais profissionalismo. E se você for fechar com a Docma, eu falei para escrevente porque tem um plano também para tabeliães que tem uma equipe maior, mas às vezes o escrevente está ali sozinho, trabalhando sozinho, precisa resolver, é só usar o cupom Casal Notarial 10. E hoje, né, nesse programa de volta das férias, foi bem legal conhecer alguns estúdios fora do Brasil. Nada me acrescentou muito, bons estúdios, mas esse estúdio aqui também é muito bom. Está recebendo, acho que é o nosso convidado que veio de mais longe até agora, né? Nossa convidada, agora, né? Então, depois a gente tem que chamar um de mais longe para poder ir cada vez mais. É verdade. O Brasil é bem extenso. Então, mas, nesse momento, é a nossa convidada, com muito carinho que a gente recebe, que veio de mais longe. Pois é. Tainá, vou pedir para você, calma nesse momento, se apresente, pode falar bem próximo ao microfone, que isso é um microfone direcional. Conte
como você chegou até aqui, não. Pois é, porque Tainá não pode ficar nervosa aqui. Ah, é. Ela está grávida do seu primeiro filho. Então Verdade. não pode ficar nervosa aqui. Já ficou muito nervosa. Então agora aqui é pra gente Mas, conversar e relaxar. sem te interromper, mas interrompendo, os nossos convidados, eles te dão uma lembrança, né? Porque a gente sempre esquece, aí chega assim, teve um que no final acabou o programa, eu falei, não demos um presente do convidado. Então, para agradecer a sua presença, que veio de mais longe, né? A gente tem uma lembrança para você, Ai, muito obrigada. que é quase que o nosso kit. É, Obrigada. Pra quem não conhece ainda, Do casal notarial. muito obrigada. é uma lembrança. Ai, gente. Deixa eu só explicar o que tem aí dentro. Tem uma balinha e isso Mostra aí. pro pessoal, né? Porque eles ficam curiosos pra ver É. o que tem dentro. Você, como uma boa gaúcha, não sei se gosta de vinho. Mas é óbvio. Mas é. É. Então, isso é um corta-gota, porque a gente aprecia bastante vinho. Eu falei, vamos fazer mais alguma coisa que tenha a ver com a gente. Balinhas para o bebê. Balinha, uma aguinha de reserva e é um presente, é uma forma carinhosa da gente agradecer quem se dispõe a vir aqui. Porque, como a gente estava conversando ali fora, nos bastidores, só tem podcast porque tem convidado, né? É diferente, o podcast no Brasil é muito diferente dos Estados Unidos, né? A gente andou procurando estúdios lá para poder gravar, é na casa das pessoas. Porque o americano, ele não tem muito essa visão de videocast, né? Ou o pessoal chama de mesa-cast. Lá o podcast é praticamente áudio. Aí eu estava procurando... não, na minha casa, eu dava um sofá com 2 microfones. Falei, eu não vou gravar. Por incrível que pareça, gravamos mais em estúdios brasileiros. Então, sem mais delongas, por favor, fica à vontade. O microfone é todo seu. Muito obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz. Não consigo expressar a minha felicidade, né? Você falou que estava nervosa, né? No chamado. Sim, eu estava nervosa, até porque é o segundo podcast que eu participo, mas não dessa magnitude, né? Especialmente voltado para o cartório. Porque os outros era mais a parte imobiliária, aquela parte que fala sobre transações, compra e venda, então é mais voltado para o público geral, mas nada especificamente para o cartório em si, né? Então, sou muito feliz, obrigada. Nada. A gente que agradece. Fique à vontade. Eu quero começar sabendo de você. Vou deixar você contar, você já me deixou já lhe deu umas pistas do que você faz. Mas você hoje é advogada, é isso? Isso, hoje eu sou advogada. Mas você não começou assim. Não, eu era escrevente no cartório de registro de imóveis de Passo Fundo, lá no interior do Rio Grande do Sul. Lá eu atuava no setor de incorporação imobiliária. Amava fazer análise de plantas, memoriais descritivos. Então você é examinadora, né? Sim. Atuei 5 anos lá, né? Lá na cidade, os famosos Márcio e Lucas, os 2 escreventes mais antigos ali do setor, um com 17 anos de cartório, o outro acho que com 15 ou 16. Então eu entrei muito nova no setor e eles começaram a me ensinar como fazer aquela análise da incorporação, que não é algo fácil. Então, desde que eu entrei no cartório, eu já entrei como examinadora na parte da incorporação imobiliária. Depois de uns 2 anos, eu comecei também a fazer a prevenção da lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, que veio aquele provimento 88, né? Sim. Que assustou todo mundo. Sim. E o oficial me designou para fazer essa função das comunicações ao COAF e análise dos casos da prevenção, mas sempre continuei na incorporação imobiliária. E hoje eu sou advogada, especialista em incorporação. Que ótimo. Então você, como examinadora, quando você colocava uma nota, que é o que todo mundo quer saber, tem uns que falam assim, o examinador ele tem prazer quando ele coloca uma nota de exigência, né? Vocês chamam de nota devolutiva. Devolutiva. E aí, tem ou não tem? Isso é mito ou é verdade? Isso é mito. Até porque nós falamos isso, nós falávamos sempre para as pessoas, porque eles dizem, não, vocês gostam de impugnar, vocês gostam de negativar, não sei o que vocês ganham com isso. Na verdade, não ganhamos nada, eu só retrabalho. Quem é que gosta de analisar o documento várias e várias vezes? Tinha protocolos lá que ficavam mais de 1 ano para serem registrados. Então, quem que quer ficar olhando o mesmo projeto várias vezes? Inclusive, houveram vezes que nós sabíamos mais do projeto do que o próprio engenheiro, porque de tanto que nós olhávamos.
Então, isso é um mito. Até porque o cartório só ganha quando registra. Eu ia falar isso agora. Os emolumentos só são liberados após o registro. Então, é um mito dizer que temos prazer. Não, nós não temos prazer. Até porque é um empreendimento que vai sair da pauta. Então, aqui também deve ter big empreendimentos. Sim. Nós éramos em 3 analistas. Imagina, um empreendimento com 700 unidades, 600 unidades. É muita coisa. É muita coisa. E aí vocês tinham outro setor, por exemplo, você analisava, a incorporação imobiliária era registrada. Aí, quando vinham as vendas dessas unidades, era outro setor que fazia? Era assim? Sim, Só pra... o cartório lá em Passo Fundo ele é setorizado. Então, tínhamos o setor de incorporação imobiliária que fazia desmembramento, loteamento, incorporação e regularização fundiária. Depois tem o setor rural, que faz toda a parte rural e desdobro de lotes urbanos e uso capião. O setor judicial, que faz toda a parte de inventário, essa questão. O setor da compra e venda, o setor da alienação fiduciária. Então, todo o cartório é setorizado. E tinha o setor de conferência também, ainda tem. Todos os outros setores finalizam o protocolo e encaminham para a conferência. O setor de incorporação não, por ser uma matéria muito complexa e muito documento, então fica a conferência e a qualificação no mesmo setor. Entendi. O cartório lá é só registro ou também tem outra Só atribuição? registro. Só registro. Uhum. É o único da cidade? É não? o único. A gente está perguntando, é bom você ser uma examinadora? Sim. Depois a gente quer convidar até um examinador, que hoje você já advoga, né? Você saiu. Tem quanto tempo que você já está? Um ano. Um ano? Então então ainda é examinadora, minha licença. A gente gravou aqui um episódio. Teve um episódio, não me lembro quem estava aqui. E a gente fez e acabou virando um corte que eu falei aqui que o cliente, por muitas das vezes ele vai reclamar com o cartório de notas, mas na verdade ele tinha que reclamar era com o cartório do registro de imóvel, porque claro que tem escreventes e escreventes, escrituras e escrituras, mas um monte de exigências absurdas que o que fica aparecendo é que o escrevente naquele momento cometeu um erro. E não tem erro nenhum. E, assim, coisas tão absurdas que vão para o lado da interpretação do próprio português. Porque está escrito ali, às vezes a pessoa que está examinando não sabe ler, né? Ou não sabe fazer interpretação de texto, não sabe. E isso virou uma polêmica, assim, que a gente nunca gravou vídeo rebatendo a crítica das pessoas. Mas esse, a gente teve até que se posicionar porque, sim, mas foi uma enxurrada. Porque não é assim, examinador, teve uns que botaram lá, a gente bota a exigência mesmo, que a gente não erra quando a gente tem certeza. Já recebemos registradores aqui que falaram, a gente só coloca exigência, quando a gente coloca não é dúvida, é certeza. Alto lá. Né? De repente o tabelião, ele pode ter até certeza dele, mas ele, não sei a que ponto ele está gerenciando ali os examinadores, se ele dá conta de ver isso tudo, né? Então, é muito bom você estar aqui para poder esclarecer uns pontos, né? Esses que a gente não quer brigar com ninguém. Pelo contrário, a gente quer que todo mundo se entenda. Só que a gente não quer ficar tomando pedrada sozinho também. Porque chega lá, você sabe, né? Sim. Cartório de notas parece que é telhado de vidro. Enquanto isso, o pessoal tá lá, tranquilão, tá com a exigência aí, e vapo. E manda exigência. Não foi isso a nossa intenção. Mas tive que gravar um vídeo dizendo que não era a intenção. Não era isso. Mas aí eu te pergunto se o examinador tem prazer de colocar a exigência, e obviamente, no seu caso e de muitos, não. E assim, muitos falaram pra gente o seguinte, a gente coloca porque tem muita escritura mal feita. E realmente, você hoje o cargo de escrevente, em muitos casos, não vou generalizar, mas em muitos casos, ele deixou de ser um cargo jurídico e virou um cargo comercial. Então, muita gente que é escrevente está ali por uma questão comercial e não tem o entendimento. E aí também cai lá na mão do examinador para fazer essa conferência do que o outro deveria ter feito certo. Então, assim, examinador, tem uns podem ter prazer em colocar exigência? Pode. Tem erro dos dois lados. Agora, o que eu acho mais importante é todo mundo se capacitar, e isso deveria ser obrigatório e exigido, e todo mundo está mais próximo. Se eu sou escrevente, você é examinadora, você está fazendo
o exame de uma escritura que eu fiz, e você vê uma questão que você ficou em dúvida, você pode não ter certeza, você pode ter certeza que você estava certa e pode ter dúvida que você estava certa. Por que não a gente não ter esse contato? Eu não estou falando que o examinador vai parar para ligar para todo escrevente, que senão daqui a pouco vão me tacar pedra por isso. Mas eu estou falando de ter uma proximidade. O escrevente e o examinador, ele não trabalha um contra o outro. É um trabalho conjunto para servir a população. Porque, no final de tudo, somos todos delegatários do serviço público. E é nossa obrigação prestar um serviço bem feito. Então, parar com essa rixa e que eu sou mais, eu sou menos, esse aqui não desconsidero a capacitação, mas que tem que ter uma proximidade e uma aliança, porque não é para o nosso benefício, é para o benefício do todo. Então, isso precisa, eu acho que é uma mentalidade que precisa ser repensada. Eu concordo. Inclusive, além de ter o setor notarial, registral, acredito que a prefeitura deva vir junto. Sim. Porque tem muito problema também que acontece. Eu falo mais da prefeitura porque a escritura em si hoje, minha área de atuação não é tanto com as escrituras, mas mais prefeitura e registro. Então, assim, às vezes a prefeitura faz uma exigência que eu sei que vai chegar no registro e eles vão negar. Sim. Porque aquela exigência não vai de acordo com o que precisa para a matrícula. Por exemplo, tinha um loteamento que nós estávamos fazendo que a prefeitura exigiu que tivesse um corredor ecológico na rua. Mas como que eu vou gravar uma via pública com uma APP? É complicado, até porque você não sabe a demanda da cidade, se daqui a pouco vai precisar alargar essa rua, porque tem mais população, tem mais veículos. Tem uns negócios desse parecido lá em Niterói, tá? Tem uma rua lá famosa que tem um rio no meio, que hoje não é rio, é valão, e esse valão atrapalha todo mundo, mas não pode tapar o valão. E uma via de acesso que liga intermunicipal. Uhum. Tem esse problema, Exatamente. tem umas árvores tombadas no meio do caminho, ou seja, é muito complicado. Tem horas que a prefeitura atrapalha muito, principalmente quando tem divergência de metragem, que acontece muito. Você pega lá o carnê de peito da prefeitura, tá uma metragem, você vai no registro de imóvel, tá outra. E aí? Quem que tá errado? Quem que tá certo? Mas nesse sentido, eu não culpo a prefeitura ou o cartório, não nesse teu caso específico, mas, por exemplo, no meu, porque a prefeitura vai seguir a legislação deles. O cartório vai seguir a legislação registral. Então, são essas divergências, sabe? Que depois lá na frente dá problema. Agora, voltando ao assunto do escrevente, do examinador, né? Ter prazer em impugnar as coisas. Às vezes acontece de que a pessoa deixou de apresentar um documento. E a escritura não tinha problema nenhum, até que aquele documento fosse apresentado. Sim. Aí o documento foi apresentado e aí tinha problema. E todo mundo se vale, porque o cartório tem que fazer uma única nota de exigência com tudo que precisa. Tá, mas aquele documento não tinha. E agora esse documento que me trouxe elementos para dizer que a escritura estava certa ou não. Isso acontece muito. Outra coisa, e até perguntei uma vez porque um corretor de imóveis fez essa pergunta para mim. Por que o cartório negativa tanto? Por quê? Por que eles não pedem tudo numa única vez? Essa é uma coisa que o cliente pergunta muito, né? Que ele chega, faz a escritura, a pessoa leva lá no registro, aí vem com exigência, aí enche culpa. Ele leva lá, fala, pô, por que o cara não coloca tudo de uma vez? Boa explicação. Por quê? Tem isso. Assim, essa questão de que muitas vezes, tá? Não estou falando do cartório de Passo Fundo, não estou falando de A ou B. Mas, assim, quem nunca errou na vida? Não, com certeza. Só que aí chega uma construtora que tem, sei lá, 600 apartamentos. Só que às vezes são 3 escreventes, 4 escreventes para analisar 600 escrituras. É isso de um empreendimento, né? Fora todas as outras demandas. Eles não estou generalizando, não estou dizendo que isso é certo, e que isso tem a que cidade aceitar. É pequena. Quantos habitantes tem lá? 200 mil. É grande. E às vezes as pessoas podem se passar. Então, como eu já estive lá dentro de um cartório, eu sei como é a dinâmica dentro de um cartório. Vocês também sabem. Sim. Todo mundo pode errar uma escritura. Agora, fazer exigência que não é legal, não está na legislação, só pelo fato de que eu vou impugnar porque eu estou sem tempo para registro, isso não. Aconteceu comigo num cartório do interior do Passo Fundo. Eu impugnei porque eu não tinha tempo para registrar. Isso que você está falando aí... Isso é muito sério, e é importante. Eu não discordo não, tá? E eu acredito que
tenha muita coisa por aí assim. Vão me tacar pedra de novo, mas eu vou falar. Mas assim, uma incorporação redondinha ali. Pô, tem gente que é... Nós somos cuidadosos com papéis, assim, eu sou com tudo, assim. Vou viajar, então, eu sou meticuloso. Pegou um incorporador lá, o cara deixou a documentação redonda. Quanto tempo fico pronto? Que é uma coisa grande, como você falou. Demanda, às vezes, material humano, né? Por mais que esteja tudo correto, não tem material humano para fazer isso tudo. Quanto tempo fica pronto em Passo Fundo, que é uma cidade de 200 mil? Você se refere desde o início do projeto até o final? Isso, o cara... Às vezes ele pré-nota, às vezes não tem tudo lá. Mas ele precisa pré-notar para poder começar a mexer, a vender, sei lá, não sei. Tá? Não é minha área, eu não entendo muito. Mas vamos supor que seja do início até o final. Eu vou dizer para vocês, eu vou começar de trás para frente. Tá. Quando eu trabalhava no cartório, eu achava que era muito fácil aprovar um projeto. A tramitação antes de chegar lá, porque às vezes chegava coisas erradas. E eu achava que era muito fácil. O empreendedor ia lá, protocolava na prefeitura, aprovava e levava no cartório e estava tudo certo. Só que hoje eu vejo que não é. Então, tem empreendimentos, por exemplo, que estão em tramitação desde 2021 na prefeitura e ainda não foram aprovados. O bobeira está até pronto já. Não, porque eles não podem... não pode licença de obra, né? Mas desde 2021 e ainda não foram aprovados. Mas aí quando tem pessoas que também não conseguem registrar tão rápido. Então, por exemplo, vamos supor que ele pegou a média de mercado assim, de registro de Passo Fundo, vai mais 8 meses no cartório. É quase um uso capião. Então, assim, às vezes... Não é não. Você vai falar que 8 meses registra um uso capião aqui no Rio, daqui a pouco estão batendo lá na porta. Não é isso, não. É um modo de falar. Demora muito, sabe? Demora bastante. Então, se a incorporação estiver toda certa, sem nenhum problema, o projeto estiver de acordo, são 30 dias. Depois da aprovação municipal, né? Não, tudo bem. 30 dias é muito razoável, é um tempo normal. Porque essa questão de colocar uma exigência porque não tem tempo para examinar, é porque todo protocolo que entra, ele tem um prazo para o examinador, né? Ou registrar ou colocar nota devolutiva. Então, quando ele não tem tempo de cumprir aquele prazo, ele é obrigado, né, a fazer alguma coisa, e aí a forma dele dar conta é colocar uma nota devolutiva, ainda que absurda, porque ainda que a pessoa vá lá e fala, não, isso não é cabível, e aí, então tá, não é cabível não, ok. Aí, da reentrada, cumpre o prazo de novo, né? Mas isso aconteceu comigo num cartório, assim, do interior, que lá em Passo Fundo não acontece. Então, assim, foi um cartório interior, uma cidade vizinha. E eu fiquei horrorizada, porque eu não estava acostumada com isso. E até uma outra cidade, mais interior, assim, eu cheguei para fazer o protocolo. Eles falaram, viu, vai atrasar, tá? Ali já tá a data 15 dias, mas vai atrasar. Eu já ouvi isso também, assim, que atrasa, que não atrasa... Mas assim, porque é muito chato esse negócio, sabe? Pois é. E assim, aqui no Rio, em especial, tem um registro de imóveis que vai analisar uso capião, que para ele não existe prazo. Ele é atemporal, sabe? Aí você vai lá e fala, não, mas você tem que dar um prazo. Não, ainda não tivemos tempo, não. E assim, a gente está falando... quase de um prazo de você registrar um memorial de incorporação. Isso não é para o registro do uso capião, é para um exame. Um primeiro exame, um segundo exame, ele leva quase esse prazo. E aí também não é cabível. Ainda que ele coloque exigências e depois coloque outras, ele nem isso faz. Ele simplesmente ultrapassa de uma forma vergonhosa o prazo, né? E a pessoa está ali... às vezes angustiada, querendo saber o andamento e tal, uma resposta. Então, essa questão do prazo é complicada. Né? Claro que tem que haver toda a segurança jurídica, principalmente no processo de uso capião. Sim. Mas o pessoal extrapola. E aí, né? Aí entra a gente aqui, que a gente fica aqui nesse meio. Pô, não, o cartório é legal. Mas o cartório é legal como? Se o cara lá tá com a exigência, não quer sei o quê. Se o outro errou... É uma luta... assim, intensa, porque
a partir do momento que a gente está aqui para falar que o cartório é muito bom, aí vem um outro e fala assim, pô, não é bom não, é isso, isso e isso. Não, tudo bem, então vamos ver para consertar isso aqui. Ah, então vamos ver para fazer isso aqui. Mas, esse caso que você está falando, você chega lá, não, já vai demorar. Pô, mas já vai demorar como? Você tem um prazo estipulado por lei, então a lei não serve? Não tem que ser cumprido? Não tem um código de norma? Não tem um prazo para entrar, um prazo para ficar pronto? Pô, por que esse negócio aí? O cara toca, sabe? Aqui no Rio de Janeiro, na cidade do Rio, como disse um seguidor, temos um prédio de 12 andares. E tem uns andares aqui bons, excelentes, mas tem outros, sabe? Porque são 12 registros de imóvel, né? Mas tem outros que são realmente complicados, como esse que ela está falando. E você que se estrepe. Se quiser que espere aí, o problema é seu. Então... E a solução de tudo para eles, então se você não está satisfeito, suscita dúvida. Pois é. Sim. Já quiseram te bater? A gente teve uma que contou um caso aqui. Seu marido tá ali, já quiseram te agredir? Olha, eu acho que já tiveram vontade, assim, sabe? Já me xingaram muito, né? Por causa das notas devolutivas. Pelo fato de eu ser mais nova ali do setor, né? Sim. Eu comecei logo que eu me formei, então era muito nova. E o pessoal já estava acostumado com o Márcio e o Lucas, né? Os dois escreventes mais velhos, já experientes, e tinha eu. Nova, mulher, recém-formada. Sem saber nada. Não sabia nada, eles que me ensinavam, né? E aí eu comecei a fazer as notas devolutivas. Daí até eles falavam pra mim, nossa, nós criamos um monstro. Porque eu analisava tudo. Tudo que podia, que eu conseguia, eu analisava. Porque eu tinha muito medo de fazer um registro errado e dar problema lá com a pessoa que estava comprando depois o apartamento. Eu não imagino, era medo ali de fazer o registro e ter que retificar. Não, era o medo depois. Então, isso me assustava muito. Então, eu analisava a matrícula 3 vezes. Lia e relia. O doutor Juarez sempre falava para nós, leiam até o final. Isso aí. O doutor Juarez sempre transmitiu muita segurança para nós e muito conhecimento. Ele nos ensinou, assim, muita coisa. Então, eu tinha esse receio, assim, de não olhar alguma coisa. Então, eu olhava muito, assim. Então, o pessoal de fora, também é uma cidade que é antiga, então, os construtores mais antigos iam lá e perguntavam quem que eu era, por que eu estava fazendo aquilo. Só que no início eu sempre fui muito protegida por eles, porque eles iam atender por mim. Ah, sim. Então, depois que eu comecei a ir mais sozinha. Mas antes, eles iam comigo. Até teve um caso que é muito curioso. Já estava ali na reta final da minha carreira no cartório. Eu fiz uma análise. Estava fazendo uma análise. A pessoa queria registrar o edifício A e apresentava a documentação do edifício B. As plantas eram todas do edifício A, documentação do edifício B. E eu fazia uma nota. Só que eu não tenho como analisar, porque se o memorial descritivo está me dizendo que é de outro prédio, eu preciso que ela apresente o memorial referente àquele projeto. Sim, né? sim. Pô, não tem como. E ela não apresentava. Eu acho que eu fiz umas 3 notas devolutivas, mas no sentido, assim, apresentar documentação referente ao projeto tal, não foi possível analisar nesse sentido. E o cliente dela ligou para o cartório dizendo que eu era uma incompetente. Que o que eu estava fazendo lá? Que eu deveria ser demitida porque eu não analisava. E o meu colega veio e me perguntou, o que está acontecendo? Eu expliquei, não, olha só, até o nome do edifício estava errado. Não, aí também. E eu disse, não, está acontecendo isso e isso. Ela está apresentando documentação de um outro edifício que ela já tinha registrado antes. Então, acho que ela só dava entrada no protocolo para conseguir ganhar tempo para fazer as descrições. E aí ele disse assim, não, então liga para o empreendedor. Porque ele está enlouquecido, ele quer saber uma resposta, por que nós não estamos analisando, por que não está registrando. Acho que já estávamos 90 dias em tramitação no cartório e eu apresentava a nota dizendo, reitero que precisa apresentar a documentação pertinente. Não foi possível analisar. Sim. Só que acho que ele só lia a parte, não foi possível analisar. E aí, eu liguei para ele. Ele disse, oi, fulano, gostaria de conversar com o senhor, explicar o que está acontecendo com o seu projeto. E ele disse assim, o que tu é? Eu disse, eu sou bacharel em Direito. Que competência você tem para olhar planta?
Ele disse, não, eu trabalho no setor de incorporação, estou fazendo registro. Não, você não é responsável técnica, você não tem que olhar projeto. Eu disse, não, é que assim, ó, só para exemplificar para o senhor, no memorial está dizendo que tem rampa de acesso de veículos ao subsolo e que tem 40 boxes, mas no subsolo só tem um reservatório inferior. Não tem nada. E ele disse assim, se não tiver... Desculpa. À vontade. Se não tiver subsolo no meu prédio, eu vou rasgar minha credencial. Eu disse, então o senhor vem e traz a sua credencial. Eu desliguei o telefone, olhei pro meu colega e disse, temos uma reunião daqui a pouco. E ele disse, tu só fica arrumando confusão? Mas falou brincando, né? Eu disse, mas eu não quero que você me defenda, eu quero que você vá como minha testemunha. Daí, quando nós chegamos na reunião, o empreendedor já começou a pedir desculpas, que realmente não tinha acesso, não tinha boxes na garagem, no subsolo, e que ele ia retirar a documentação. Daí eu tava com meu orgulho ferido. Eu disse, então vamos fazer o seguinte, já que eu sou incompetente, eu não tenho competência para ler uma planta e o senhor tem, porque o senhor é engenheiro, então se o senhor ler a planta, eu leio o memorial. Ele disse, não precisa. Eu falei, precisa, o senhor vai ler comigo. Daí eu abri a planta, daí eu disse, rampa de acesso de veículos ao subsolo. Daí ele fechou a planta. Eu disse, não, vamos olhar. Não vi, né? Acho que não tem. 40 boxes. Não tem, né? Daí ele fechou e disse, vamos pro próximo pavimento. Piscina. Brinquedo. Onde que estão? Eu não tô vendo. Mas eu não tenho competência, né? Pra olhar uma planta. Daí ele se desculpou. Daí tinha uma coisa que tinha, acho que era uma caixa de correspondência. Não, caixa de correspondência tem aqui. Sim, a caixa de correspondência tem. Ele acabou levando a documentação. Mas foi Depois difícil. ele apresentou do prédio certo. Depois, sim. E você que analisou? Sim, Você retornar sempre o mesmo analista. Você sabe que nesse vídeo que a gente fez, esse corte, né? O vídeo não, que é um corte do episódio. Não sei se era examinador, mas teve um pessoal lá que ficava assim, vocês trabalham com cartório. Qual cartório que vocês trabalham? Eu falei, por quê? Quer botar minha exigência em escritura, exigência e análise? Mas alguma coisa te desanimou no cartório para transicionar ou já era um projeto seu? Porque, assim, eu tô 23 anos nesse negócio. E o gargalo disso é 6 meses. Ou o cara vai ficar, ou o cara vai debandar, ele vai surtar, vai ficar louco, não quero isso. Entre os malucos lá gritando, tem uns malucos desse aí que não sabe, que nem leu e começa a ameaçar, começa a ofender e tal. E quando a pessoa está ali um tempo, a maioria das pessoas que a gente conhece tem mais de 20 anos de cartório. O mais novinho tem 10. Você desanimou, você não, você sempre quis advogar, você viu uma oportunidade de mercado, de repente. Na verdade, eu nunca quis advogar. Não? Nunca. Nunca. Nem eu. Eu nunca quis. Eu amava fazer a qualificação registral. Olhar aqueles documentos, analisar. É legal, né? Aprender com eles, porque eles sabem muito. Então, eu sempre queria estar lá e eu queria ser igual a eles. Meu objetivo da minha vida lá naquele setor era ter o conhecimento que eles tinham. Então, tanto é quando eu fui promovida a escrevente, foram os meus colegas que conversaram com o oficial e falaram, nossa, ela faz igual a nós, então ela tem que ser igual a nós. Legal. Que legal. É legal. Então, foi Olha assim. Que história romântico, é romântico. bonita, porque a maioria que a gente ouve é o contrário. Né? Às vezes quem é mais antigo quer queimar o colega. Porque às vezes tem um cara que é infeliz na vida e às vezes até capacitado, porque ele acha que se ele promover alguém, indicar alguém, ele vai perder o dele, né? Hoje em dia isso é muito comum. E tem outra coisa também que eu acho dentro do cartório. Tem uma questão de ego. Que tem uns que não cabem dentro do ofício. Não cabe dentro do terno. Então, assim, e falo de todas as hierarquias, né? Às vezes tem um tabelião que tem um ego que não aceita, às vezes tem um próprio substituto ou um examinador ou escrevente que tem um ego que não aceita uma crítica ou que não aceita trocar uma ideia. E, pelo contrário, quanto mais a gente trocar informação, né, mais a gente cresce. É verdade.
o crescer do outro não me diminui. Eu tô aqui, eu continuo aqui. Eu quero mais é que todo mundo cresça. Porque com essa visão que eles têm, olha que coisa legal, que bonita isso que eles fizeram. Melhora para quem? Não é só para eles, não é só para você. É para a população. Sim. Pô. Que é o nosso objetivo final. Exatamente. Né? E lá nós éramos em 3 no início ali. Eles sempre falaram para mim desde o dia que eu entrei no cartório. Se um errar, nós 3 erramos. Se um acertar, nós 3 acertamos. Então, se eu fizesse alguma coisa, eu vou fazer um artigo, por exemplo. Não, nós 3 vamos nos ajudar e vamos fazer esse artigo. Não era só a Tainá, não era só os outros 2, éramos nós 3. Então, eu sempre tive esse companheirismo, né, com eles ali. Depois, também que eu fui promovida, eu comecei a fazer análise sozinha. Sozinha, digamos assim, de projetos, porque até eu aprender a olhar um projeto arquitetônico, que é bem complexo, nós fazíamos a análise em 3. Era o Lucas com as plantas, o Márcio com o memorial e eu com a convenção. E eu me especializei em convenção de condomínio. A convenção de condomínio é um barato. Principalmente no dia de aprovar a convenção. Sim. Então, ali eu estudei muito, porque eles eram muito bons no que eles faziam. Eu também queria ser bom em alguma coisa. Então, se eu vou analisar uma convenção, eu tenho que ser boa nessa convenção. Aí eu anotava e ela me mostrava. É isso aqui mesmo? Sim, é isso. E aí depois eu comecei a analisar projeto e nós trocávamos, né? Aí um pouco eu olhava o projeto, outro ficava com o memorial e nós conseguimos fazer isso. Então, se eles precisassem sair do setor, eu estava lá, eu conseguia dar conta. Até para dar férias, né? Sim. Acho que esse aí que elogiou queria tirar férias também. Não, bota ela. Sim. Porque a pessoa tem que ser inteligente, pelo menos nesse ponto, gente. Porque tem gente que é o eu empresário, o eu equipe, porque... Não, e quer reter o conhecimento todo para si. E no final acaba o próprio sendo prejudicado. Sim. E aí eu adorava fazer análise com eles, gostava muito de trabalhar com eles. Mas o que me motivou a sair do cartório foi a questão de eu estar cansada dos fatos que aconteciam, como desse exemplo que eu contei anteriormente, né? Às vezes vinham documentos em branco no cartório, às vezes a culpa vinha faltando documentos para registrar a incorporação. Aí nós questionávamos, sempre era culpa do cartório, sabe? Aí ligava o empreendedor enlouquecido porque não tinha conseguido registrar. Então não era culpa da Tainá ou dos demais. Às vezes estava faltando documento. Então, assim... Isso pesou muito para mim. Então, porque assim, eu não aguentei. A burocracia existe? Existe. Fomos nós que criamos? Não fomos. Mas a gente tem que cumprir a lei e o objetivo final do cartório é a segurança jurídica, né? Aí o que acontece, que eu acho, né? Tô falando aqui de achismo, não é nada fundamentado. O cartório já está com uma... má fama, né, de ser burocrático, que os intermediários se aproveitam dessa fama para se justificar a demora de um trabalho, às vezes, mal feito. Então, assim, tá demorando o registro do memorial, né, da incorporação. A culpa é do cartório, porque eles cada hora pedem uma coisa, inventam. Tá nem no cartório, às vezes. E às vezes a pessoa está lá apresentando o errado, como foi o seu caso. De propósito. Né? Para ganhar tempo. E não, a culpa é do cartório. Então, criou-se esse argumento também por causa do cartório. E às vezes cada um não assume a sua culpa. Sim. Né? É verdade. E eram erros, assim, em alguns casos. Não estou generalizando. Até, inclusive, os profissionais lá de Passo Fundo, não são todos, tá? Porque você vai voltar para lá. Eu vou voltar para lá. Somos todos amigos. Documentos assim em branco, mas não era no sentido assim, não sei descrever os boxes 1 a 10. Ficava representando aquele memorial com os boxes 1 a 10 em descrição. A pessoa nem tentava fazer. Gente, mas assim, vamos lá. Sem essa documentação andar, não vende prédio. Eu fico pensando no cara que às vezes comprou... Não tem fundamento isso. O cara não queria resolver um problema, apresentar um documento que, sabe, eu até entendo que é para ganhar tempo, mas tempo de quê? Com o fim de que o cartório anote o que é para fazer. Eles querem que o cartório, na verdade, isso é que você falou, ensine que tem que ser feito. Ou faça. Mas você tá vendo? Assim, aí assim, tem que falar do registrador bem. Porra, eu vou te falar.
Cada situação, você está falando de uma cidade de 200 mil habitantes. Aí você vem para uma de 9 milhões, eu não sei se tem isso no Rio, no estado, eu não sei. Acho que é na capital, sei lá, 3 mil. Enfim, quanto for. É complicado. E quantos empreendimentos sobem um atrás do outro nessa cidade, que não para de subir empreendimento, não para de subir prédio? Eu não sei como é que é lá, sabe? Agora tem mais de 100 prédios em construção. Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Então, para uma cidade do porte de Passo Fundo, com um único cartório... Niterói acho que tem 300 mil. É bastante. Para nossa realidade. Para bastante. Cartório... Não, um cartório... Na verdade, um cartório só ficou lá o Felipe Claus, né? Não, é Marci Lucas, mas tem mais uma... tem mais uma menina no setor, sim. Mas assim... Mas e aí, tá? Aí você... Eles dão conta de fazer análise. Não pode ter nem dor de barriga esse homem, O que eu ficava assim, meio... Na verdade, eu ficava triste pelas pessoas que contratavam aquelas pessoas. Vamos marcar uma reunião, quero conversar sobre empreendimento e tal. Daí nós marcávamos a reunião, a pessoa chegava lá com um MacBook para eu digitar o que era para ela descrever. Não, assim, é que eu tô falando. É um monte de profissional incapacitado, sabe? Ou muitas vezes que não quer se capacitar, né? Que as pessoas também entram numa zona de conforto que aí não querem sair, não querem estudar, não querem não querem adquirir conhecimento, querem tudo mastigado. E isso é o que mais pesa, que pesou para mim, na verdade, porque não era assim, eu vou tentar fazer essa descrição para ver o que o cartório acha. Não, eles não tentavam. Nada? Eles não, era em branco. O tabelião capacitava vocês, cursos, essas coisas? Sim, o doutor Juarez sempre foi, ele paga pós-graduação, pagava os cursos. Quando eu fui fazer a questão da prevenção da lavagem de dinheiro, ele custeou todos os meus custos. Então, ele sempre nos incentivou, comprava livros. Nós achávamos livros, doutor, gostei desse livro. Ele manda comprar, que eu pago. Que legal. A biblioteca dele sempre à disposição para todos os funcionários. Os colaboradores, quem quisesse ir lá, podia pegar livro. Enfim, ele sempre nos incentivou também a estudar muito. Ele, não tenho queixas dele, ele sempre quis que nós aprendêssemos. Se eu tivesse, assim, o mindinho do pé dele, do conhecimento que ele tem, eu já estava muito feliz. Que bom. Ele tem, acho que, 84 anos. Que legal. Que legal. E hoje? Você saiu do cartório tem 1 ano. E hoje? Como é que foi essa transição? Bom, você trabalha com uma coisa que você examinava. Sim. Hoje, para mim, ficou um pouco mais difícil essa parte da análise, porque antes eu fazia uma nota de devolução. Hoje você quer matar quem tá lá. Não. Tá vendo? Não, porque eu entendo. Eu entendo e eu tento apresentar a documentação o mais correto possível para conseguir registrar. Né? Claro que eu posso errar também. Não, gente, isso é normal. Até porque hoje as normas mudam, né? Cada dia tem mais norma do que... Se parar para fazer um estudo de normas aí, eu não sei quantas normas existem e quantas mudaram em 6 meses. Eu ouvi, né, uma pessoa falando que fez essa pesquisa, não sei se é verdade ou não, mas que existiam algo em torno de 660 mil normas. Nossa. Gente, cabe nem um livro. Não tem como. Não sei se é verdade, não tem o fundamento. Tem que pedir para a IA analisar e dizer para você... Olha só, falando de IA, o cara que chega lá com essa preguiça, hoje tem tanto recurso, por mais que a pessoa não, assim, às vezes a pessoa, um engenheiro que foi contratado pela construtora está ali, caraca, tem tanto recurso hoje na internet, assim, sabe? Não estou falando para virar profissional de YouTube, não, mas, poxa, tem livro, tem inteligência artificial, tem não sei o quê. É claro que, assim, examinador, você pode tirar uma dúvida para mim? Olha, isso aqui, você acha que cabe aqui? Eu acho que, assim, se você tirar dúvida, é perguntar. Tô com uma ideia aqui. Não, isso aí não dá, não. Poxa, mas por quê? É diferente, você chegar lá, tá bom, vamos lá. O que é para fazer mesmo, hein? Sabe? Pois é, eu tive um caso de um RGI daqui. Acho que eu não posso... Não pode falar o andar, não, hein? Falar o andar do prédio, não. Não pode falar que era entre o 8º e o 10º andar, não, né? Tá. Então não pode falar o andar. Tá. Mas eu tive um caso de uma ata uma ata de uso capião que eu lavrei, fundamentada numa determinada documentação, que foi para registro, e o examinador colocou
em exigência um fato ali. Só que a pessoa ia, voltava lá e falava, não, mas aqui está assim. Aí cheguei a fazer um escrito assim, né, informal, na exigência dele, falando do meu ponto de vista. Enfim, a gente não, por escrito, não conseguia se entender. E aí um dia eu fui lá com a pessoa, falei, eu posso falar com o examinador tal? Aí veio um rapaz super educado. E aí, porque às vezes não é uma questão de quem está certo, é uma questão de ponto de vista. E ele conseguiu me convencer que o ponto de vista dele era o certo. Eu podia até não concordar, mas também não ia criar aquela confusão toda. Então, quando eu falo que às vezes precisa ter essa conversa, é por isso, até para poder o escrevente entender o que o examinador... Não é o que ele quer, é o que ele está vendo. Né? Assim como ele me ouviu, ouviu o meu ponto de vista, não discordou de um todo, mas ele me mostrou um pequeno detalhe que faria toda a diferença. Então, eu falei, não tem problema. Então, eu vou fazer assim, assim, assim. Ok? Ele ainda brincou, falou, eu não posso falar sem ver o documento que está ok. Mas, enfim, eu fiz e deu continuidade. Mas é isso, porque, às vezes... Agora, fui nesse andar que fui muito bem atendida. Fui no andar de baixo que, assim... Eu só não vou falar que eu fui maltratada para não criar mais polêmica. Sim. Mas a pessoa foi bem arrogante e um pouco grosseira, digamos assim, né? Pra quê? É porque, assim, no meio disso tudo, tem um terceiro indivíduo que não tem nada com isso. Que é o que mais sofre. E aí, quando a gente volta a repetir, quando fizemos ali o corte, eu só estava aqui desabafando, porque tu larga a caneta lá. Ei, sabe? Hoje você é advogado. Como é que a transição? Fala para mim a transição, porque acho que você é a primeira pessoa que vem aqui que fez uma transição de cartório para advocacia. Né? Que a gente eu vê não muito... me lembro de outro profissional. A gente vê muito profissional, né? Bacharel em Direito, às vezes já está advogando, mas aí tem que suspender a inscrição da ordem, mas enfim, que sai da advocacia para ir para o cartório. Muitos querem isso. E juízes que vão para tabelionato, viram oficiais. E já tivemos até problema com o advogado também. Que o advogado falou que, tem um vídeo nosso também, que o cartório é o advogado mais barato do mundo, né? Todo mundo vai lá, tira dúvida, ninguém paga nada. Mas tem que fazer isso mesmo, porque se pudesse, vocês cobrariam também. Não é uma questão de cobrar, eu também não tenho que tirar dúvida de ninguém. Porque o escrevente, a nossa função, a profissão está dizendo o que a gente tem que fazer. É escrever. Claro que tem uma dúvida, claro que toda a segurança jurídica que a gente tem que passar, mas por muitas das vezes tem pessoas que chegam com advogado, a maioria às vezes não chega, assim, e a gente acaba fazendo um papel que às vezes, para nossa segurança do profissional, para a segurança também daquela pessoa que está comprando, porque o comprador que escolhe o cartório que quer, mas assim, como é que é? Hoje sair de um cartório, por mais que você não era escrevente de notas, era examinadora de registro de imóvel, e virar advogada. Pegando o gancho ali do cartório ser um prestador, um assessor jurídico barato, né? Baratinho, pô. Não paga nada. Paga nada, pô. Várias vezes eu atendi o telefone e as pessoas me perguntam, tirando dúvidas. Porque eu tenho uma dúvida, quero fazer assim, quero alterar a convenção, quero fazer isso, quero fazer aquilo. Eu respondia, só que eu via que, pela conversa, que a pessoa não sabia o que estava fazendo. A senhora deve contratar um advogado especialista nessa área para lhe auxiliar. Daí a pessoa me respondia, eu sou advogado contratado. Eita. E aí eu ficava com vergonha. Aí é brabo, hein? Aí aconteceu umas 2 vezes. Daí eu parei. Eu comecei a perguntar o que a pessoa era antes de sanar a dúvida, para eu não
que eu ficava com vergonha de dizer para ela procurar um advogado especialista. Então, assim, várias vezes. Até aconteceu comigo também, quando eu fui comprar a minha casa, o vendedor tinha uma procuração. E o advogado apresentou o contrato de compra e venda em nome do procurador. Tem uns negócios que é até inacreditável. E eu alterei o contrato, né? E ele enlouqueceu. Disse que não, porque ele tinha procuração, ele já tinha comprado a casa, só que ele comprou e não transferiu. E tinha apenas uma procuração. Eu disse, mas você não é dono, querido, você é procurador. Mas no meu, aí eu falo. Ou é tapado mesmo, ou, pelo amor de Deus, princípio básico do... Fala assim, querido, tá bom, eu faço o nome do procurador. Traz a matrícula do imóvel que eu quero ver o nome do procurador aí como dono do imóvel. Eu falei pra ele, e se a dona da casa morrer? É o que a gente mais fala. É, porque... E se ela morrer? Então, assim, é muito complicado. A minha transição foi assim. Eu não queria advogar, tava assim, eu só queria sair. Tava cansada. Tava cansada, sabe? Só queria sair. Não tive problema nenhum Até engravidou, no cartório. relaxou tanto que engravidou, né? Pois é. Mas engravidei rapaz, só agora. o cartório, rapaz, eu vou falar pra você. Quando você for pro... Olha só, sem te cortar, mas só pra não perder o gancho, quando você vai no cartório tirar dúvida que seria de papel de um advogado, é a mesma coisa você chegar na farmácia e perguntar pro farmacêutico que remédio você tem que tomar. Gente, existem profissionais para ambas as áreas. Pelo amor de Deus, gente. É complicado. É verdade. Você chega na farmácia, tô com uma dor de cabeça, o que eu tomo, hein? Aí, às vezes o farmacêutico fica quieto, mas o balconista vai lá, toma um Tilenol. É verdade. É o nosso papel. Tudo bem, vou repetir. Tem coisas que não tem nada demais. O que está na alçada do escrevente, tem que até falar, olha, isso aqui não vai dar problema. Se você fizer assim, aí acontece isso. Mas o meu advogado falou que é assim. Então traz o abençoado aqui para a gente poder conversar com ele que... Não é bem assim. Ele é o advogado, né? Mas aí você saiu do cartório que você não aguentava mais. Aí... Você não tentou pelo menos mudar de assim, vou sair de corporação, vou lá para compra e venda que é tranquilo? Não, até foi me oferecido trocar de setor. Márcio e Lucas não queriam que eu saísse do cartório, o Dr. Juarez também não queria que eu saísse, mas eu não queria mais, sabe? E aí eu saí, pensei em trabalhar como profissional de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, que era uma área que eu gostava muito também. Então, comecei a elaborar alguns currículos, enviar. E aí começaram a surgir empreendimentos, que daí o pessoal soube que eu saí do cartório. E eles começaram a me chamar. Aí, uma assessoria aqui, uma análisezinha ali. E daí foi assim que eu abri o escritório. Porque, na verdade, eu não tinha um plano. Eu simplesmente fui. Assim, Tudo nasce da dor, né? Eu vou lhe falar, esse podcast é uma dor. Simplesmente fui, assim. Até antes de eu sair, pedi pro Dr. Juarez, eu disse, doutor, se eu precisar, eu posso voltar. Chorando, assim, em prantos, porque eu gostava muito. E aí, do serviço. Sim, não, eu tô pensando aqui, assim, é porque você saiu de uma segurança para empreender. Sim. Eu sei, mas na verdade eu sei pra nada, né? Porque eu não tinha nada em mente. E ainda tinha vendido meu apartamento. Eu falei pro meu marido, eu disse assim, vamos vender o nosso apartamento? Porque era um prédio antigo. Então lá em Passunda era mais difícil vender. Não tinha elevador. Eu disse, vamos vender o nosso apartamento, que vai demorar meses. Que a pessoa que nos vendeu demorou 1 ano pra vender. E eu disse, nós vamos demorar meses pra vender o nosso apartamento. E até vender, eu já vou ter outro emprego, vou estar estabilizada. Nós conseguimos comprar algo maior. E daí venderam o nosso apartamento em 15 dias e eu já estava desempregada. E daí eu não tinha emprego nem onde morar. E eu disse, meu Deus, e agora vou fazer o quê? Sem teto e sem emprego. Já estava grávida, não? Não, eu engravidei agora. Agora. Imagina. E aí eu não tinha um plano assim, eu vou advogar. Até recebi depois proposta de empresas para trabalhar na área do compliance, mas daí eu não quis mais, porque querendo ou não, a incorporação também é compliance, né? Não deixa de ser. E a assessoria que você presta hoje é fundamental pro... Como é que é o nome deles? Márcio e Lucas? Márcio e Lucas não colocarem exigência. Assim, você não só presta uma assessoria, é legal falar assim porque
tem que ter coragem para fazer algumas coisas na vida, sabe? Tem que ter peito na vida. Tem que ter coragem, assim, porque a gente que aqui no Rio, a gente empreende 24 horas, assim. Eu não me lembro, assim, da minha vida de eu ter a segurança de um salário, assim. Acho que só na época que eu fui o office boy, meu primeiro emprego. Então a gente empreende, a gente corre atrás, a gente quer, sabe, ajudar, e é muito difícil. Imagina você perder minha casa. A própria internet, né? A gente vem pra internet, é um mundo que, sabe, não tem que ter coragem, assim, para poder fazer isso. E o empreendedor é essa capa da coragem. Eu acho que todo mundo tinha que empreender, sabe? Porque tá tão difícil você arrumar alguém que queira trabalhar, que queira, sabe? Outro dia, eu até vou repetir essa história. Na farmácia, meu falou que tem vendedor iPhone. Funcionário iPhone. Já viu que no Rio tem um monte. Sabe o que é isso? Não. Funcionário iPhone? Jovens, né? Dessa idade, 20 e poucos anos, 20, vai lá e compra um iPhone. Parcela 10 vezes, arruma emprego. Quando chega lá, pela mão da parcela, ele pede demissão. Porque tem a casa do pai para morar, tem a casa da mãe para morar e trabalha 10 meses. E aí daqui a pouco ele quer comprar outra coisa. Então as pessoas não têm um plano de carreira, as pessoas não têm uma meta na vida, não tem nada. Não tem perspectiva de vida. Não tem perspectiva de vida nenhuma, sabe? E como é que é comparar? Você compara a profissão? Tem muita coisa a ver. Mas você continua fazendo o que você fazia, só que com liberdade agora. Eu não comparo, porque é totalmente diferente. Não tem como eu querer colocar a minha carreira como advogada na carreira que eu tinha como escrevente lá. É totalmente diferente. Não adianta eu dizer, lá era melhor ou aqui é melhor, porque são coisas distintas. Não tenho como fazer isso. O que eu vejo mais dificuldade hoje, porque eu continuo fazendo análise, eu continuo analisando projeto, é no sentido de que antes eu fazia uma nota de evolução e era a minha nota. Hoje eu tenho que fazer a nota de evolução e explicar, porque eles não aceitam. Alguns engenheiros, alguns arquitetos, por que você está pedindo isso? Porque por mais que eu coloque o dispositivo legal, eles querem que eu explique, eles querem que eu vá lá. Não, mas é que eu fiz assim por tal motivo. Eu disse, sim, mas esse motivo o cara não vai aceitar por causa disso, disso e disso. Daí eles começam a discutir. Não, mas é que é assim, porque na arquitetura e na engenharia se faz assim. Sim, gente, mas é que assim, tem que ser dessa forma. Então, existem esse tipo de... Isso eu vejo mais dificuldade. Antes, no cartório, eu fazia uma nota devolutiva e eles não questionavam. Eles iam lá e cumpriam a nota. Hoje, se eu faço... Eu chamo de nota técnica. Aí, eles começam a questionar. Mas por quê? Mas por quê? Não, mas é que assim, tem que ser desse jeito. E daí, isso também acaba demorando um pouquinho mais. E não misturam muito, vamos contratar ela, que ela trabalhou lá, qualquer coisa ela dá um jeito. As pessoas têm isso, né? Estou te falando bem sincero. Tem. Mas eu sempre deixo muito claro que eu ter trabalhado lá não vai influenciar para passar na frente, para eu ter benefícios ou algo assim. Pede uma urgência para mim. Não. Porque eu trabalhei lá, eu sei como que é você ter que passar um protocolo na frente, se precisar passar algum protocolo na frente. Porque isso é muito difícil para quem está analisando. Porque você tem que seguir uma ordem. E está na legislação, que nós temos uma ordem de protocolos. Então, por que eu vou passar o do fulano? Até tem um cartório no Rio Grande do Sul, eu acho que é em Tapejara, se não me engano, que diz assim, tem uma placa lá no balcão de atendimento. O que é urgência para você é o que você deixou de fazer em tempo hábil e quer que nós façamos em tempo recorde. Eu sempre brincava, tinha que ter uma placa assim aqui na frente. Mas isso não... Olha, isso não é exclusividade de Passo Fundo, não, tá? É isso que você falou, as pessoas deixam tudo para a última hora. Dezembro, eu não sei como é que é dezembro lá. O mundo vai acabar? Aqui, gente, sem brincadeira, parece que quando é 31 de dezembro e virar para 1º de janeiro é o Armagedon, o Apocalipse. Apocalipse. Aí agora a pessoa, não, quero morrer em paz, quero que meu irmão esteja no meu nome. E aí começa nessa época. Vai passar o carnaval. Parece que o Brasil tá de férias. Aqui, não sei, no sul é diferente, né? Mas o Rio de Janeiro parece ficar de férias. Ficar todo mundo em função dessa festa aí. Aí, quando acaba, ainda fica ali um giz que o cara gastou o dinheiro dele todo. Né? Aí já pode usar a parcela e carte para não deixar de fazer logo, não acumular. Não, usa parcela e carte. O cara tá liso, aí passou uns 15 dias do carnaval, pronto, aí ele aparece lá no cartório. E some. Sim. Assim, mas sumiu.
Quando vai dando 1º de dezembro, eu acho que a mulher fala assim, amor, aquela coisa do cartório, não, eu vou ver. Passou do dia 15, começa o inferno. Eu imagino no registro de imóvel. Porque aí assim a gente fala, mas vai aumentar o emolumento. Vai aumentar o emolumento. Aí começa o desespero. Vai aumentar o emolumento. E não é só emolumento, não. Aí o cara começa, meu imposto de renda, meu não sei o quê, aquilo lá. E aí começa essa loucura. E tem recesso forense também, não sei se aqui tem também. Como é que é isso? Dia 20 de dezembro a 20 de janeiro. Fórum sim, do fórum, sim. Então, aí eles entram em recesso, porque a maioria que faz essa documentação são advogados. Então, sim. Todo mundo enlouquece. E vamos protocolar no cartório, nem que seja um papel em branco. E aí acontece muito isso. Mas essa questão assim de passar protocolo na frente dos outros ou ficar ligando e incomodando, eu não gosto de ligar no cartório. Eu tenho aqui pavor. você nem precisa. Não gostar, aqui ninguém atende mesmo. Eu não gosto, porque assim, ó, se eu for ligar, perguntar como é que tá meu protocolo, eles vão ter que deixar de analisar o meu protocolo para me atender, para dizer que tá analisando. Então, assim, gente, pelo amor de Deus, vou falar um negócio pra vocês. Fala isso. Se está no prazo, não fica ligando no cartório. Que você vai atrapalhar a análise. Eles podem estar analisando seu protocolo, tá? E aí você vai ligar, você vai tirar a atenção deles, eles vão ter que te dar uma explicação, vai ficar 5, 10 minutos no telefone e até voltar, demora. É isso. Então, assim, por favor, não fica ligando, só se for extrema urgência. E também não agende reunião para dizer que você vai protocolar o seu processo. Você não precisa agendar uma reunião para dizer, olha, tal dia eu vou fazer meu protocolo, tá? Por favor. É isso aí. Perfeito, porque isso acontece também com o escrevente. Teve uma vez que eu tinha que mandar uma minuta e o cara não parava de me ligar. E teve uma hora que eu tive que falar pra ele, olha, se você parar de me ligar, eu consigo fazer sua minuta. Porque eu não conseguia. Então tá. Aí depois, aí eu sou a grossa, né? Sou a estressada. Porque assim, gente, o escrevente também não tem um minuto de paz. Não tem. O cara... Aí a pessoa chega lá e fala assim, eu preciso fazer uma procuração agora urgente, porque eu tô... Aí você fala, não, mas eu tenho outras coisas na frente. Você deixa a documentação que eu vou preparar a minuta. Não, mas eu tô indo viajar amanhã de manhã. Gente, comprou a passagem agora, na hora do almoço, ganhou um sorteio, mas mesmo sorteio, né? Eles ganham e tem um prazo. Então, assim... Verdade. É aquilo. Virou urgência porque você deixou de fazer no seu prazo. Agora eu não vou fazer em tempo recorde. Nem sempre dá. Às vezes, quando dá, ok. Mas e quando não dá? Eu até brincava lá com os meus colegas e dizia, nós tínhamos que colocar essa placa aqui também, que essa placa era em Tapejara. Acho que era Tapejara, não vou lembrar. Tinha que colocar aqui também. E eles riam, né? Mas realmente, agora a minha parte da advocacia, eu explico para os clientes como... Eu consigo explicar para eles como é o trâmite dentro do cartório. Isso é muito bom, porque você já esclarece logo, não adianta você vir para cá e falar isso. Não adianta você vir para cá. E vamos fazer o seguinte, vamos botar no contrato para você assinar, para você esquecer. Não, aqui, você assinou, você sabia que ia ser assim. Sim, eles até, que lá, não sei se aqui é assim, mas lá tem as etapas do trabalho, né? E daí vai avançando e pode consultar o protocolo no site. Então, tem qualificação, que é a análise, depois a conferência, que daí é a parte que vai fazer o registro, depois vai para impressão. Vai impressão... tem umas etapas, é verdade. Deixa eu lembrar. Análise. Impressão, depois finalização. Aí eles vêm lá, impressão. Será que eles acham que é só dar um enter na impressora, imprimir o negócio e entregar para eles? Não, você está falando um negócio agora, você me lembrei de um caso. Tem um andar de um prédio aqui que, rapaz, antigamente era assim. Protocolo, análise, conferência, registro. De repente, aí já não sei se era para... Começou. Protocolo, análise, exigência ou não, conferência, não sei o que da conferência, até chegar o registro. Eu falei, meu Deus, mano, não tinha nada disso, desse negócio, análise não sei do que, e não sei o que. O cara falou assim, bom, tá enrolado, vamos botar mais uns 15 elementos aqui. Não, estou falando sério.
E quando ia na conferência e voltava para exigência? O cara chegava assim, pô, estive lá no cartório agora, já estava liberado para registro e voltou para exigência. Essa exigência assim, foi, mas como? Não, porque não viram. E aí, depois da conferência, era registro. Aí veio conferência, não sei o quê, selo, juro pra você, selo, matrícula, registro. Eu falei, mas que raio de matrícula é essa? Não, que agora tá passando pra matrícula. Tudo pra ganhar tempo. Tudo pra ganhar tempo, mas aí agora tá com o novo inquilino lá. Agora tá... Com o novo proprietário. Tá com o novo proprietário. Não, é inquilino, porque na verdade o proprietário é o Estado, né? Do andar. É só um verdade. inquilino. É só um... Então, assim, mas 15 negócios. Agora tá... E cada negócio desse era 3 meses, tá? Não, lá não é assim. Lá não é assim. Mas daí chegava ali na etapa impressão, que é a parte da finalização, onde imprime as fichas, assina, digitaliza, para daí sim imprimir a certidão para entregar para o cliente. E ele chegava no site e via impressão. E já ia lá esperar. Tinha impressão. Ele já ia lá sentar no balcão, lá na recepção e esperar, que estava imprimindo. Só que às vezes eram empreendimentos enormes. Você tem que botar um organograma assim. Olha, se o seu imóvel está nesse estágio, volte daqui que não adianta. Aí bota assim, não adianta ficar sentado aqui na portaria, porque ele não vai sair. Imprimindo na impressora não, né? Entendeu? Não está saindo ali na boquinha da impressora. Eu não sei como é que é aqui, mas lá é assim, imprime a ficha, leva para os escreventes ou os oficiais substitutos e o oficial assinar a ficha, aí digitaliza a ficha, né? Porque a ficha não pode sair do cartório. Isso. Para conseguir emitir a certidão. Depois que emite a certidão, também tem que ser assinada. Sim. Então, eles ficavam lá esperando. Não, é que tá na impressão. Não, porque agora com o eletrônico, eu acho que esse processo está mais rápido, né? Sim, Os cartórios estão muito mais rápidos agora, né? Mas mesmo assim, não é porque tá na impressão que vai sair, não. Não, com certeza. Consegue dar entrada numa incorporação dessa via digital? Sim. Porque eu fui fazer um negócio de planta aqui, dá muito problema. A pessoa não pode... O eletrônico, a pessoa dá entrada no eletrônico. Beleza, os documentos têm que ser... Eletrônicos. Quando chega no cartório, aí vem uma exigência para a pessoa. Não estou conseguindo ler a planta. Aí a pessoa vai, faz outra plotagem, faz outra, leva para escanear no scanner. Continuo não conseguindo Elegibilidade ler a planta. das informações. Então, pode entregar aí no cartório? Não pode, porque deu entrada no eletrônico. Então, vamos lá. Ou você coloca aí um monitor tamanho de televisão com lente de aumento para resolver essa parte do eletrônico, ou você, enfim, permita que entregue isso aí. Tanto brigar lá, a pessoa conseguiu levar a planta lá. Sim. Porque olha o problema. Então, porque o memorial não é uma coisa pequena. E tem páginas ali que às vezes cópia, tá apagado. Então, por exemplo, um cara daqui do Rio de Janeiro vai fazer uma incorporação, consegue dar entrada lá com toda essa documentação. Sim. E não vai ter o problema da cegueira, não, né? Porque o problema da cegueira também, eu vou lhe falar, é complicado. O único problema que teria, que eu acredito que agora eletrônico não está mais sendo, é que às vezes a pessoa imprime a planta em amarelo. Como assim? Como é que vai enxergar as cotas de medida em amarelo? Um amarelinho bem claro. Na própria planta? Muda na configuração da impressão. E aí imprimia a planta e levava para nós. Não tem como olhar. Não consegue enxergar. E vai fazer uma certidão da planta depois. Como é que nós vamos arquivar uma planta que não tem como fazer uma cópia? Aí nós pedimos apresentar em tamanho, cor e legibilidade que seja possível, fácil compreensão. Aí começava a briga, né? Como assim? Eu tô vendo aqui na planta. Sim, mas tá vendo aqui. Mas se eu precisar emitir uma certidão, não sai. Tem um outro andar aqui que tudo mas é batata. De 10, 9 com a exigência. Não consta no padrão PDFA. Como se já sai tudo no PDFA? Aí eu acho, você está contando essas histórias aí, que eu acho que não é possível. A pessoa tem todo o direito de maldar e falar assim, cara, não quero nada, porque às vezes você tem essa exigência. Aí você manda depois, tá bom, mas é a mesma coisa. Isso eu não vou saber te dizer o que acontece, né? Porque o provimento 100 exige que o padrão seja PDFA e blá 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 blá. Nesse andarzinho aí é um negócio de louco. É verdade. De louco. Complicado, né? Pois é. Mas assim,
Tá gostando? Voltaria pro cartório hoje, se o tabelião liga. Volta. Não sei. Não sei, porque eu também gosto muito da minha profissão, sabe? Eu gosto muito de ajudar as pessoas, servir. E saber que no final é o que a gente faz, né? Saber que eu tô ajudando a realizar sonhos. Porque não é porque é uma construtora, que eu atuo para uma construtora, que eles também não estão realizando sonhos de outras pessoas. Exatamente. E aqui, né, principalmente o brasileiro, ele tem muito essa questão da casa própria. E muitas vezes um apartamento na planta é uma possibilidade de comprar o seu primeiro imóvel. Né, tem essa questão, todo mundo quer ter o seu primeiro imóvel, porque essa é uma cultura, né? Tem muitos por aí que falam que é melhor você investir o dinheiro do que comprar um imóvel. Gente, investir um dinheiro, a gente tá falando, aí eu vou falar igual o primo pobre fala, o cara que tem 1 milhão, né? É verdade. E aí eles ficam falando isso e muitos nem têm, muitos deles que falam sobre isso têm a sua própria casa. 100%. Né? Sim. 100%. E assim, eu acho que ainda assim, para o brasileiro, ter a casa própria é uma questão até muito mais emocional do que financeira. É né? verdade. Então as pessoas ficam julgando e dando, às vezes, conselhos sobre coisas, sobre investimento. Porque assim, o cara que quer fazer investimento, ao invés de comprar a casa própria, ele vai procurar informação sobre isso. Então, por que o cara que trata de investimento tem que ficar julgando quem está querendo comprar a sua primeira casa, ter a sua casa própria? Então, assim, vamos botar cada um no seu lugar e cada um que busque a informação. Então, assim, eu acho que essa questão que você fala de tá ali, é uma maneira de você ajudar o próximo. Olha quantas casas próprias você já ajudou as pessoas a realizarem esse sonho. Então, eu acho que é muito disso também. Eu gosto muito disso, sabe? Dessa parte, assim, às vezes os meus clientes me ligam, eu quero comprar um terreno, me ajuda. E eu fico muito feliz porque, graças ao conhecimento que eu tenho, que eu tive lá no cartório, fiquei 5 anos lá, eu consigo ajudar eles de uma forma diferente. Olha, isso vai dar problema se tu colocar essa cláusula, talvez não conseguimos registrar em corporação, então coloca uma cláusula diferente. Porque já aconteceu de dar problemas em corporações por compra de terreno. Sim. Não, o que eu acho legal, assim, né, de você nunca quis ser advogada. Mas você é uma advogada que dificilmente vai lidar no meio judicial. A sua advocacia, ela é extrajudicial, totalmente, assim. Que Sim. hoje tem crescido muito. Que hoje, né, já uma vez um advogado escreveu na nossa rede social que... Como é que era mesmo? Que escrevente, que quando inventário era uma pior coisa que aconteceu, o inventário ir para o extrajudicial, assim, uma coisa assim. Não, sou advogado e eu detesto o extrajudicial. Detesto. Coitado. Deve estar ou tá passando fome ou é rico, não precisa trabalhar mais. Eu gosto, cada um eu gosto. Porque, sinceramente, o advogado hoje que não quer trabalhar no extrajudicial vai ficar o quê? Imprimindo greve para ficar... Falar com o juiz daqui a 6 meses, desatualizado. Sim. Então, eu acho que, por mais que você esteja na advocacia hoje, você é um advogado extrajudicial. Dificilmente você vai precisar para uma audiência com o juiz e marca e remarca, e aí quando vai ter audiência, a audiência não teve, que foi desmarcada. Não, mas aí o judiciário é outra coisa, né? Eu acho que o mais importante é você ter essa opção. Eu vou advogar na área extrajudicial, que é uma área grande e que tem crescido. Cada vez mais, tudo que é da área judicial vem para o extrajudicial. Você tem trabalho aí até... Você pensa em fazer concurso para cartório? Não. Não? Não, é muito problema. Muito problema. Não, eu pensei já, mas não é algo assim, o meu sonho é ser registradora, ser tabeliã, não tenho isso. Mas essa questão ali que vocês estavam comentando, né? Eu gosto de ajudar as pessoas, enfim, e não me vejo fazendo outra coisa. Eu já pensei, às vezes eu até falo pro Robson, né, meu marido, eu quero ver se vou fazer outra coisa, mas daí eu penso, eu vou fazer o quê? Porque eu gosto de fazer o que eu faço, e eu sei fazer o que eu faço. Pois é. Então, fazer o quê, né? Eu acho que você pode fazer uma outra coisa ligado ao que você faz. Por exemplo, o que a gente faz aqui hoje. Mas é tudo ligado, né? A né? gente não deixou de fazer o que já fazíamos.
está fazendo uma coisa totalmente nova, mas com o viés continua sendo o mesmo. Sendo mesmo, né? E é o conhecimento que você adquiriu lá é que você consegue advogar na área extrajudicial. Exatamente. A gente vem aqui levantar, né, situações porque a gente já viveu todas elas. Então, vocês falam bem e mal do tabelião, porque tem coisas boas e ruins. Tem mentalidades que precisam ser mudadas. Bem e mal do escrevente, bem e mal do auxiliar ou recepcionista ali do cartório e do examinador. Então, assim, a gente sabe todos esses pontos. É essa experiência que a gente teve que nos trouxe até aqui. Assim que você está, né, nessa advocacia extrajudicial, numa área que é difícil e você é diferenciada pela experiência que você passou o processo dos 5 anos. Sim. Que as pessoas também hoje querem ter muito e não querem passar o processo. Não, É e 5 verdade. anos intensos, né? Porque a gente sabe como é trabalho de cartório. A gente fala assim, eu estou 23 anos no cartório, mas pode multiplicar por 3, mas estou 100 anos lá. Sim, É. é verdade. Até a faculdade não nos ensina nada sobre essa parte. E assim, eu saí da faculdade, eu não sabia olhar uma matrícula, nem sabia o que era uma matrícula. Assim, o que é analisar uma matrícula? Até alguns meses atrás eu fiz um workshop na OAB sobre como analisar uma matrícula. Ai, que legal. Até eu entrei em contato com o presidente, né? E falei que eles queriam um workshop sobre incorporação, queriam um workshop sobre inventário. Eu disse, tá, mas e a análise da matrícula? Porque é ali onde começa tudo. Começa uma escritura, começa um uso capião, começa uma incorporação, tudo começa ali. E ele disse assim, mas você não acha que é muito raso? Você não acha que de repente, nossos colegas não vão querer? Eu disse, eu acho que não. Eu acho que é necessário. E daí eu fui lá e levei uma matrícula de 600 páginas, uma matrícula de 1 página, uma transcrição, se eu não me engano, e uma 600 matrícula... páginas? Sim. Caraca, acho que eu nem já vi matrículas grandes, assim, mais de 600 páginas. Não me lembro, não. Era um loteamento. Foi feito retificações naquele loteamento. E tinha uma de 1 página. Daí quando eu cheguei lá com aquelas matrículas, né, eu disse... Quem já viu uma matrícula? A maioria, né? Tá aí. E essa aqui? E essa aqui, como é que eu analiso? E essa outra aqui? E quando... eu sei analisar uma matrícula, tá? Mas não é esse o problema. O problema é quando você encontra o problema na matrícula, o que você faz com ele? Eu tinha uma matrícula que eu estava analisando que 2 pessoas juntas tinham 200 metros quadrados de fração, juntas. E daí no ato da compra e venda dizia assim, que fulano e fulana vendiam 150 metros. Tá aí. E os outros 50, daí ficou 25 para cada uma, só uma ficou com 50. Não dizia. E daí como é que faz? Era de 1900 e alguma coisa, assim. Como é que eu resolvo? Aonde que eu tenho que ir para descobrir o que aconteceu? Então, não basta eu saber analisar uma matrícula, eu tenho que saber o que fazer quando encontrar um problema. Tinha um outro caso que a mulher tinha 6 metros quadrados, na transferência constou 12. Então, daí o que a gente faz? Tinha 6? Ela tinha 6, 6% na verdade, e daí quando ela transferiu 12. Veio do céu, de presente. Uhum. Então, e é comum. Não, e isso aí vai passando pra frente. Sim. Vai passando Tá pra na frente. matrícula, Uhum. sinceramente. E eu já tive um caso que aí eu tive que, né, bater de frente com o examinador, porque tinha que fazer conta. Eu acho que às vezes essa coisa, não estou falando mal do jovem não, mas essa coisa da ser tudo digital, eles não pegam o antigamente, que eu sou antiga. Então, assim, eu analisava a matrícula com um papelzinho do lado, fazendo esqueminha. Então, eles pegam, olham na tela, se não anotar, gente, não vai. E aí, tinha uma transmissão, que ela falava que era uma transmissão, e, ao mesmo tempo, tinha que cancelar um usufruto. Mas, se você está falando que ela adquiriu, então... consolidou a propriedade. Eu não tenho, senão ela tem 150% de um imóvel, a conta não fechava e o examinador não entendia isso. Era uma examinadora mais nova. E aí, porque aí eu fui numa outra mais antiga, num andar lá, né, do nosso prédio de 12 andares,
E mostrei, falei, olha, aqui não dá, porque em uma exigência, em um número, ela fala que tem que registrar alguma coisa porque consolidou a propriedade. E no número seguinte, ela fala que eu tenho que cancelar um usufruto. Então, se consolidou a propriedade, o usufruto não tem mais que cancelar, ele consolidou. Não, você tem razão, vou anotar aqui. Anotou, dei reentrada. Manteve a mesma exigência. E aí, quando eu falo de ego e, às vezes, falta de humildade, porque, assim, qualquer caso que eu pegue, que eu tenho o mínimo de dúvida, eu viro pro amiguinho do lado e falo assim, dá uma olhada aqui também. Porque, gente, ninguém é obrigado a saber tudo. E, às vezes, você tá com a cabeça no mundo da lua, pegou, passou mais rápido. Então, assim, a pessoa não tem nem a humildade de ir lá no amigo, por que você botou aqui essa anotação? O que você tá vendo que eu não tô vendo? Não, pegou da outra e passou por cima. Então, acho que todas essas questões que envolvem, né, ali o registro de imóveis, o examinador, e a questão de você analisar uma matrícula, como você falou, às vezes é o princípio básico, e as pessoas não sabem o básico para poder ir adiante. E hoje em dia, mas eu sou bacharel em Direito, você pode saber princípios, mas o extrajudicial você não sabe. Exatamente. É muito diferenciado, você imagina, e a gente está falando hoje, você imagina há 35 anos atrás, que nem se falava de extrajudicial, e o extrajudicial também não tinha essa força toda, né? Basicamente, se fazia autenticação e escritura de compra e venda e doação. Procuração. Né? E procuração. Hoje, o extrajudicial tem uma força muito grande, e realmente, o que não há conflito, você resolver numa forma de acordo é muito mais fácil. E é isso, e acho que a gente tem que se especializar cada vez mais, mas começar pelo básico. E as pessoas têm dúvida no básico e às vezes não dão valor para isso. E acho que você fez muito bem de começar explicando uma matrícula. Muito legal isso. E uma coisa que só me chamou a atenção o que é conteúdo raso? Porque, assim, às vezes a pessoa é tão profunda que ela vai morrer afogada, não vai nem respirar, porque tem tanto colega aí que é tão profundo que tem um monte de cartório largado aí. A pessoa não tem um banheiro para usar. Ele é tão profundo que ele é. Tanto que estuda. A copa onde as pessoas comem é um lixo. Acabou esse negócio de conteúdo profundo e conteúdo raso, porque não tem como. Porque quem entra no cartório entra lá pelo raso. Então, assim, é muito... Eu acho esse papo aí muito arrogante de advogado e o conteúdo tem que ser profundo. Eles mudam até a voz, eu falo. Imposto até a voz para falar. O que é conteúdo profundo e conteúdo raso? Informação é informação. Conhecimento é conhecimento. Uns têm mais, outros têm menos. Tem gente que tem tanto que não consegue passar. Tem gente que não tem quase nenhum e explica que é uma maravilha. Então é muito complicado hoje. Eu acho isso muito... Você fala de matrícula. Dá uma matrícula na mão de um advogado, vocês sabem ler. Eu uso muito um exemplo de um... Hoje eles são meus clientes. A construtora é minha cliente, mas aconteceu um caso com eles. Eu até sempre falo para eles que quando eu vou fazer cursos, ensinar compliance, né, que mudou a legislação, Sim. Tem aquela parte da escritura que tem que constar expressamente, a forma de pagamento, os dados e tal. Eu sempre uso o exemplo deles para análise de matrícula. Eles até riram de mim, mas foi grave o que aconteceu com eles. E até falei para eles, onde eu for eu vou contar, tá? Eu só não vou contar que aconteceu com vocês, mas eu vou contar. Eles adquiriram um imóvel de uma pessoa que tinha adquirido por usucapião. Usucapião não, foi judicial usucapião. Comprovou a posse mansa e pacífica e tudo. O juiz consolidou a propriedade, foi lá e mandou transferir para a pessoa. E a pessoa vendeu o imóvel para a construtora. Só que aí não foi feita uma análise nem da matrícula e nem das certidões. E as certidões são importantes. Sim. Apesar de que alguns tabelionatos só exigem as tributárias, as de ações também são importantes, só que ninguém liga, né? Sim. E aí, ele começou a construir o prédio, aprovou o projeto e apresentou a documentação para registrar a incorporação. E nós vimos que tinha uma ação rescisória em andamento, com relação àquela matrícula. Aí nós fomos verificar.
Concomitante à ação de uso capião, ele tinha uma ação de despejo, porque ele era locatário, ele não era proprietário. E na ação de uso capião, ao invés de ele mencionar o nome do proprietário do lote, ele colocou o nome da loteadora. Eita. Que era a proprietária anterior, então a loteadora, não lembro se ela disse que não tinha interesse ou citaram por edital, porque Sim. era algo antigo já, não localizaram, o juiz deu a propriedade para ele. E aí, quando o juiz lá da ação de despejo disse, olha, você tem que sair da casa e pagar o aluguel, ele falou, não, eu sou proprietário, e apresentou a sentença de uso capião. Os proprietários ingressaram com uma ação rescisória para anular todos os atos da ação de uso capião até a citação do proprietário. Só que a construtora já estava lá construindo. Pois é. E aí, hoje eu falo para eles, né? Eu digo, olha, se você tivesse pegado uma certidãozinha lá no fórum, que é grátis, vocês não teriam passado por isso, porque imagina, daí nós negamos o registro da incorporação, daí eles tiveram que resolver, daí eles falaram que, não sei se eles deram um terreno ou apartamentos no prédio depois pro proprietário do imóvel, porque já estava construindo, já tinha unidades vendidas. Não, já não tinha. Não tinha mais o que fazer. Acabou, virou outra coisa. Mas imagina a dor de cabeça dessa Não, coisa. é um simples detalhe, porque pode ser resolvido com isso, com uma besteira, e as pessoas não sei lá, não se atentam, não querem perder tempo, ou até por ignorância mesmo. Isso que a gente está falando, pô, pergunta, a gente não sabe tudo, ninguém é obrigado a saber tudo, ninguém vai saber tudo. Por isso que eu discordo muito desse negócio de conteúdo profundo e conteúdo raso. Tem muita gente que é profunda, mas não sabe nadar no raso. Eu até digo para eles, para todo mundo que eu vou falar sobre isso, eu digo que o tabelionato e o cartório não tem obrigação de dizer o que você tem que fazer, ou dizer que teu negócio é ruim, ou que você... Eles não têm obrigação. A obrigação deles é lavrar a escritura nos termos que você quiser. Desde que dentro da legislação, mas assim, se eu quiser vender uma área de terra, sei lá, 30 hectares por R$2, o problema é meu. É. O tabelionato não tem competência para dizer para mim, viu, tá muito barato, você tá levando um golpe, por que você tá doando pro... Não, gente. Porque daí algumas pessoas questionam, mas por que o tabelionato não pede certidões de ações? Porque dispensava a competência, o tabelionato ele tem corresponsabilidade com os tributos, por isso que ele pede. É. Agora, certidões cíveis, criminais, é com você. Pois é. Não, e se eventualmente, né, a gente ainda pede, fala assim, olha, tem as cíveis e as fiscais, execução fiscal lá que você pode tirar. Mas não é obrigatório. Não é. Mas a gente sempre fala sobre elas, a pessoa ainda não gosta. É só mais uma burocracia. Pois é. Pois é, aí depois lá na frente, aí vai bater onde? Bate lá com a gente, mas é assim mesmo, é assim. Enfim. Bom, eu lhe falei, tem um momento desse programa que a gente faz do... Você. Vamos dizer que somos seu convidado. Você é o host, ou a host, né, no caso. Então vamos Fique lá. à vontade. Eu queria... Eu sempre fico nervosa nesse momento, que eu tenho medo da pergunta. A gente vem aqui com um monte de pergunta e A gente depois... pergunta pra caraca, não para de perguntar, fala. Eu queria saber qual é a visão de vocês sobre esses profissionais que acordam num dia e resolvem, vou advogar na área extrajudicial e começam a pedir esclarecimentos para vocês. E qual o conselho que vocês dão para os colegas de vocês em como agir nessa questão? Boa pergunta. Excelente pergunta. Boa pergunta. Eu acho que assim, como a gente está falando aqui, ninguém é obrigado a saber tudo. A gente tem que trocar ideias, um ajudar o outro. Como eu disse, conhecimento tem para todo lado. Tem livro de tudo que é matéria. Tem livro assim. Então eu acho que não tem nem problema nenhum uma pessoa chegar lá e tirar uma dúvida e querer... Eu só tenho problema com o preguiçoso. Esse é o cara que mais me irrita. Porque ele até sabe, mas ele é preguiçoso, sabe? Eu vou deixar ela falar da parte técnica, eu não falo muito da parte técnica, não. Eu acho que não tem nada demais a gente não saber. Quando a gente começou isso aqui, primeiro, eu falei assim, o negócio do podcast, né, até você perguntou, eu também já falei assim, já que ninguém convida a gente para um podcast, vamos fazer um podcast nosso. Eu não sabia nada de podcast. Então, a gente começa... podcast, eu não sabia nada de internet. Não, pior, não sabia nem subir vídeo, não sabia nem botar legenda em vídeo.
mas eu acho que é dedicação e interesse. Então, pra mim, assim, não tem problema nenhum. Mas se eu vejo, o cara é preguiçoso e não tá, sabe, querendo tomar... Eu detesto que tirem meu tempo. Eu não tenho problema nenhum em ajudar, mas não vem tomar meu tempo à toa, não, sabe? Eu acho, pra mim, é mais ou menos isso. O conselho, eu vou deixar também ela falar, o conselho para os colegas que você diz de aprender ou se receber esse tipo de... Como lidar com essas pessoas preguiçosas. Meu filho, só paciência mesmo. Tem que ter paciência. A gente tem que muito ter cuidado com as coisas que a gente pede a Deus. Assim, Senhor, me dá coragem. Olha, você só aprende a ter coragem sendo corajoso. Então, assim, para colega, você, colega que passa por isso, que muitos vêm até a nossa rede falar e passam e contam os relatos, e parece as pessoas colocam assim, nossa, é isso aí, é isso aí. A gente tem que ter paciência, porque o nosso trabalho parece que a gente sofre ameaças veladas, que qualquer coisa que a gente vai falar, qualquer corregedoria, então assim, e eu acho que as pessoas se aproveitam disso também. Uhum. Eu estou aqui para falar a verdade. Assim, as pessoas ficam com tanto medo de corregedoria, que aí a pessoa vai no cartório, faz o que quer, você fica lá, você quer responder, vou na corregedoria, vai, o problema é teu. Entendeu? O cara, fala na corregedoria, quer que eu vá junto? Vá encher o saco do outro, mas a gente tem que ter uma paciência. Tem uns que chegam no limite da paciência. Mas, querido colega, tenha paciência, mas dê Saiba se posicionar. Pois é, porque tá todo mundo trabalhando, ninguém tá aqui para prejudicar a vida de ninguém, não, sabe? Eu acho que é por aí. Pode falar. Isso que você acabou de falar, né, sobre ameaça velada, teve um comentário lá no nosso Instagram, num Reel lá, que a pessoa fala, o registro de imóveis, não estava nem falando do cartório de notas, o registro de imóveis recebe tudo e depois fica botando nota devolutiva e fica com o nosso dinheiro. Vamos todos para a corregedoria. Claro, se você está se sentindo prejudicado de alguma forma, é lá mesmo que você deve ir. Então, vá. Ali é o canal, a ouvidoria, o local de reclamação mesmo, e é o local que fiscaliza a gente, né? Quanto aos profissionais, né, fora do cartório e que vêm fazer essas perguntas, eu brinco que o escrevente é o melhor amigo do advogado. Então, todo advogado tem que ter um escrevente ali, um bom escrevente, como melhor amigo. Seja amigo do escrevente, que é ele que vai te ajudar. E assim, eu acho isso. Não sei tudo, mas estudo muito, procuro me informar o máximo possível. Quando a pessoa vem e fala assim, eu tenho uma dúvida, e aí fala a dúvida, fala o que acha, e aí você discorda ou não. Se posiciona, não. Tem um debate. Ok, vamos embora. Mas isso aí eu não sei. Não, se é mais da área extrajudicial, abertamente vou falar. Tem uns, inclusive, que às vezes chegam e falam assim, olha, eu nunca advoguei na área extrajudicial, mas eu tenho um inventário aqui para fazer. Você me ajuda? Montar a sucessão, montar... Não tem problema. Você não vai deixar de ajudar. A gente está falando sobre pessoas, né? E muita gente acha que... Já falaram pra gente, vocês não têm problema, vocês já entraram substitutos de um cartório. Não. Eu, quando comecei, eu era auxiliar de cartório, eu era auxiliar do balcão. Então... Fui ali aprendendo, me formei, procurava cursos, porque não se falava em área extrajudicial. E eu tive digamos assim, um grande professor ou um grande mestre, assim, uma pessoa que me fez pensar muito sobre isso que a gente está falando nesse momento. As primeiras escrituras que eu ia lavrar, chegava e falava assim... Por isso que eu tenho esse hábito de marcar matrícula, fazer sequenciazinha. Tem essa escritura aqui para fazer. Eu ainda era auxiliar do escrevente, mas
pegava para digitar para depois o escrevente conferir. Então, mas tem essa escritura aqui para fazer, mas como é que eu faço isso? Não. Você faz, e aí você vai me entregar, na época ainda era tudo impresso, né? Você vai, não existia e-mail, não existia muito essas coisas, não. Então, você faz, você vai me entregar tudo pronto, e aí eu vou analisar para ver o que está de errado e vou apontar para você. E foi assim que eu aprendi. Então, fazia. Devo ter feito muita besteira, mas assim que eu fui aprendendo. E acho que é por aí. Acho que você tem que fazer. Vou ali, incorporação imobiliária, vou montar um processo, vou ler sobre aquilo. Não vou chegar lá para o outro só me falar como é que é. Senão você não aprende. E para os nossos colegas, né, eu acho que assim, existe... a gente tem que ter empatia extrajudicial, que eu brinco. E a gente realmente tem que, né, ter aquela receptividade, aquele carinho. Às vezes a pessoa chega num momento que você não sabe como, e aí você tem que acalmar, mas você também tem que ter postura e posicionamento. Porque o direito do outro acaba quando começa o seu. Exatamente. Então, vamos respeitar isso, e aí sim, eu acho que todo mundo pode seguir junto e bem, e se ajudando. Porque no final é tudo sobre pessoas. Pois é. Tem uns que são perfis, né? Tem o teu perfil que você gosta mais, porque é igual ao seu perfil, tem o perfil que é mais divergente. Eu só acho que não pode haver falta de educação. A pessoa chegar aqui e respeito, que vai chegar lá, vai meter o pé na porta, porque aqui não. Eu não devo nada. Então, assim, eu acho que as pessoas têm que começar a se posicionar desse jeito. Né? Porque é para ser cartório o quê? Por isso que a gente fica aqui falando. Cartório não é isso, mostrando para o pessoal do lado de fora que cartório tem pessoas boas, que trabalham, não é aquela coisa de tabelião rico, tabelião que é arrogante, tabelião que é isso. Não, tem um monte de gente que estuda pra caraca aí, e aí às vezes o cara começa também sem saber um monte de coisa. Hoje o mais difícil é fazer gestão de pessoas, gerenciar pessoas hoje. O que adianta um cartório sem ninguém dentro? É o tabelião e quem? Mais ninguém? Sim. Vai ficar correndo atrás do rabo. Eu já falei isso uma vez, né? O tabelião pode saber toda a legislação do mundo, mas se ele não tiver funcionários, bons colaboradores, ele não vai conseguir gerir um cartório. E aí, por exemplo, você falou do seu, pagava curso, pagava pós, quer dizer, ele investia na equipe dele, né? Sim. E acho que isso faz a diferença. Tem o pessoal acha que o tabelião fica lá no último andar do cartório, fumando charuto e tomando uísque. Se existe aonde há fumaça, há fogo. Se existe. É mito, é lenda, mas não interessa. Se o cara está prestando um bom serviço e está sendo bem remunerado para isso, parabéns. Qual o problema? Mas se ele está investindo na boa equipe dele, né, para ele ter uma equipe cada vez melhor. Se ele tem plano de carreira, tem equipe, está ajudando pessoas, quantas famílias, né? E a população que está sendo servida. Gente, se não tem cartório nesse país, isso era uma bagunça. Isso era uma bagunça sem fim. E tem uma fala sua que me chamou muita atenção, porque foi uma questão que aconteceu com a gente já na vida profissional também, que a gente já atrapalhou num determinado ofício de notas, saiu porque a gente teve uma proposta muito boa, e aí conversamos com a tabeliã, olha, a gente está indo por isso. Não, tudo bem, não. E você falou que foi lá conversar, olha, se não der certo, eu posso voltar, né? E assim, o nosso deu certo, mas num determinado momento a gente quis voltar para o bairro. E a gente foi lá. Olha, a gente quer voltar para esse bairro de cá, tal. Você aceita a gente? Claro, na mesma hora. Poxa, vocês sempre... Então, acho que esse profissionalismo, né, essa sinceridade que você teve e a mentalidade do seu tabelião também ajudam um crescimento para todos. Né? Sim. Que eu acho que isso precisa ser implantado na cabeça de todos. O seu pensa assim, meia dúzia pensam assim, mas todos eles tinham que pensar assim. Exatamente. Né? É uma briga que eu comecei, não sei se eu vou parar, e
não sei o quanto vão me aguentar. Eu já ouvi escreventes de outros cartórios falando que se comprassem um livro não teriam dinheiro para comprar comida do mês. Então, assim... E isso não era a minha realidade, sabe? E eu não... Até em ligações, assim, que lá... Eles ligam muito para Passo Fundo como referência, né? Depois Porto Alegre. Então, para pedir ajuda e tudo mais... Aí nós indicávamos, olha, o livro do fulano fala sobre isso, tem modelo, fala isso e tal. Ah, mas nós não temos condições. A tabeliã não compra, a registradora não compra. E aí eu ficava, mas como assim? Para você... É pro próprio cartório. Pro próprio cartório. Para fazer essa pessoa crescer, para ter mais segurança. Então, quando eu falo, não estou totalmente... A galera que entra no cartório, que estuda pra caraca, tem que ter uma noção de marketing, tem que ter uma noção de gerenciamento de tempo, de pessoas, de tudo, de administração. Porque o cara sabe muito lei, ou sabe muito o que ele estudou para aquela prova. Sim. Pô, mas agora é a hora do vamos ver, agora é a hora que fazer a hora do carvão entrar, trabalhar, como é que vai ser? Então eu acho que a galera que sempre pergunta pra gente, poxa, o que vocês indicam? Você acha que estou querendo ser tabelião? Eu falei, estude. Mas estude tudo. Estude só lei, não. Estude só lei, não. Que o Estado ele vai te dar a casinha que está vazia lá. Sem parede, é uma casa sem vazia. Não, e assim, né? Por que você quer fazer um concurso para cartório? Por que você quer ser tabelião? Eu acho que as pessoas não é só estudar, elas precisam se perguntar sobre isso. Muitos falam assim, porque uma carreira eu vou ser bem remunerado. Então estuda para passar em primeiro, porque ficar lá para baixo é uma história diferente. É bem remunerado, mas também o estresse que passa num cartório. E depende do cartório, né? Porque já veio gente aqui, a menina que veio de escrivania de paz. Tinha ela e a substituta. Se uma tem dor de barriga, só tem um funcionário. Você pode nem tirar férias. Então, assim, cartórios deficitários. Vieram aqui outros tabeliães com cartórios deficitários, que fizeram remoção e tal. Mas, acho que ela mesmo também foi de Rondônia, sei lá, Roraima. Gente, pelo amor de Deus. Então, assim... Mas é isso, ainda que seja bem remunerado, porque se é uma profissão... Né, que tem um estresse, que seja bem remunerada. Sim. Né? A pessoa está ali porque mereceu estar ali, foi aprovada num concurso. Agora, ela está ali e está lidando com pessoas. Exatamente. Aí, é isso que eu acho que tem que começar a mudar. Por que você quer ser tabelião? Eu conheço alguns que são sensacionais. Tem gente que nem sabe responder. Porque... É só pelo dinheiro. É isso aí. Pelo dinheiro. E é a motivação errada. O dinheiro é muito bom, não vou ser hipócrita. Claro, dinheiro é muito bom. O cara você que não gosta do seu dinheiro, dá pra mim e viva feliz. Pra mim também. A gente vive. Porque assim, só o dinheiro, ele vai te trazer frustração depois. Porque você vai estar lá fazer... Porque se eu não gostasse do que eu faço, eu já estaria frustrada há muito tempo. Porque é um trabalho que ele é cansativo, ele demanda conhecimento, ele demanda atualização, paciência. Sim. E se fosse só pelo dinheiro, não tem. O dinheiro é muito bom, mas ele não... Sozinho ele não te motiva. Sim. Quem trabalha com o que gosta está de férias todo dia, né? Essa frase é muito boa. Eu tô de férias há 30 anos. Eu tô há 6 meses. Bom, a gente está caminhando para o nosso final. Passa rápido a hora aqui. Passa bem rápido? Nossa. Muito rápido. Então, a gente faz 2 perguntas. A minha, eu já nem sei se eu vou fazer, porque ela contou tanto caso divertido. Mas eu vou fazer. O que te motiva? Você já falou também, né? O que me motiva é essa realização dos sonhos, né? Saber que as pessoas podem contar comigo. Eu oro sempre pelos meus clientes, que eles consigam também realizar. Você sabe disso? Eu também. Nossa, fiquei arrepiada. Sério? Abençoa meu cliente, enche ele de dinheiro, para ele poder encher depois o meu bolso também. Que ele faça muitos negócios essa semana, não esqueça de me ligar e me procurar. É isso aí, Eu tenho um cliente que... Sempre que nós marcamos reunião, nós ficamos falando de Deus por um tempo, assim. Ele conta as coisas dele, as experiências dele, eu as minhas, e depois, reunião, vamos, né? Então, eu sempre oro, peço para Deus abençoar eles
E não só nesse sentido financeiro, mas Sim, em tudo, claro. né? Porque eu gosto de servir. Quando eles me ligam, Tainá, tem um problema assim. Não é pelo dinheiro. Como eu falei, só o dinheiro não vai me motivar. Eu fico muito feliz em poder ajudá-los. Precisa elaborar um contrato. Precisa fazer tal coisa. Eu gosto disso. Isso me realiza. Ontem eu atendi um advogado com um inventário que era uma coisa muito confusa. Aí eu falei, olha, você deixa tudo aqui, que eu vou ler com calma e depois eu te dou uma resposta. Ele, mas está muito confuso isso. Eu acho que não vai dar para resolver. Eu falei, olha só, é muito problema. Eu falei, eu gosto de problema. Eu gosto desses aqui. Aqueles que vêm certinho. É problema que dá dinheiro. Não é só pelo dinheiro. Eu gosto de pegar aquela documentação toda embaralhada e vai botando, vai organizando. Não, quando você entrega tudo pronto, tudo correto, cara, realmente é muito legal mesmo. Mas que bom. Que bom poder ouvir. Por isso que eu acho que eu gosto tanto de fazer uso capião, porque você pega aquele bolo de documento. É uma telenovela, aquele negócio. E entrega. Bom, a minha pergunta, né, é sempre para contar um caso engraçado, descontraído. Eu sei que você já contou vários, mas deve ter um mais especial aí na memória pra gente divertir um pouco e relaxar para encerrar nosso programa. Eu vou contar então do meu primeiro cliente. Não foi uma construtora. Primeiro cliente mesmo, assim. Foi um indivíduo, um senhorzinho, amigo do meu tio. Meu tio falou, Tainá, ele quer fazer um uso campeão. Já começou ganhando. Já comecei, né? Ele quer ajuda, vai lá ajudar ele e tal. Eu marquei uma reunião na casa dele, né? Ele disse, não, que eu quero fazer um uso campeão. Ele disse, uso campeão, né? Aqui nessa área e tal. Queria que você me ajudasse, analisasse isso. Eu disse, sim, pode deixar. Pedi a matrícula, né? Peguei a documentação dele. E daí ele não podia fazer o uso campeão naquela área. Aí depois eu entrei em contato com ele e disse, olha, o senhor não pode fazer uso campeão. Só que eu não tinha cobrado. Porque eu não sabia cobrar, não. Pra mim, eu não estava prestando um serviço. Né? Tava ajudando uma pessoa. E aí, ele disse, não, então vem aqui que eu quero conversar pessoalmente contigo. Daí eu cheguei lá, conversei, expliquei por que não daria para fazer uso campeão naquele caso. E daí ele disse, tá, então quanto que custou? Ele disse, não tem custo nenhum. Ele, não, mas tu não vai sair daqui sem nada. E era uma chácara. Eu não sei se vocês chamam chácara. Chacrinha assim. Vou te pagar com alguma coisa. Daí ele foi lá no aviário. Trouxe 2 frangos e um galo. E daí eu vi que ele tava com aquilo. Daí eu disse, pra que isso? Pra eu te dar, pra te pagar. Eles estavam vivos. Não, isso que eu ia perguntar pro Valdir, tá vivo, né? Estavam vivos. Tá bom, muito obrigada, então. E a gente botou num saco Ele botou numa gaiola. O galo eu não lembro. Eu lembro dos frangos assim, bem gordinhos, não conseguiam caminhar, mas... E eu levei pra casa. O galo eu adotei, coloquei o nome de Arduino. Gente, você adotou o galo? Adotei o galo. Tá lá o galo? Não tá mais. Mas ele esteve por um bom tempo, virou canja. E as galinhas ficaram... Daí a minha sogra acabou fazendo aquela parte, né? Porque eu não... Imagina, não sabia nem pegar a galinha. Mas pagou. Então, pagou bonitinho. Foi meu primeiro salário como advogada. 2 frangos e um galo. Mas começou, viu? E aí tem que ter coragem para começar. E para aceitar, né, o pagamento do cliente, né? Olha, Tainá, muito obrigado. Eu gostei de ver sua paz, assim. A paz voltou quando você saiu ou você sempre foi assim? Eu acho que eu sempre fui assim. Se você quiser, assim, ficar uns dias lá no cartório comigo, porque eu tô assim, tranquila, porque eu acabei de chegar de férias. Daqui a pouco eu tô estressada de novo. Muito obrigado. Mas, realmente, você transmite uma paz, uma tranquilidade. Muito obrigado por você ter vindo aqui, né? Obrigado por você ter mandado uma mensagem. Poxa, como é que faz pra ir? Acho isso legal. Eu sou um cara que eu tinha vergonha de pedir tudo. Hoje eu peço tudo. Sabe? Tinha vergonha de tudo. Tudo. Peço tudo. Já mandei não sei quantos e-mails pra Insider. Qualquer dia eu já me responde esse cara aí que já mandou 200 e-mails. Quero nem saber. Mas assim, obrigado. Você até agora viajou a maior distância, grávida. Desejo tudo de bom pra você, pro Robson,
Qual o nome do neném? Já tem nome? Francisco. O Francisco. Que você tenha muito sucesso na sua carreira. Que a gente possa trocar muita figurinha, né? Agora, tiver uma dúvida de corporação. Podem me ligar. Né? Porque eu acho que é legal isso, né? A gente está aqui, quantas dúvidas quanto papo sobre incorporação que a gente tirou aqui, de pessoas que vão conhecer você na sua cidade. Eu acho que o conhecimento é isso. O papel do líder é formar novos líderes. Então, que você tenha muito sucesso na sua carreira. E quando o neném nascer, você mande foto do neném pra gente. E o que você precisar da gente aqui do Rio também, a gente está à disposição. Deixe o seu Instagram, né? Eu, depois que eu fui pra internet, fui incentivando as pessoas a irem pra internet. Deixe seu Instagram, como é que faz para te contratar. Vai aparecer tudo na edição do vídeo. Eu que agradeço, né? Quero agradecer a Ana, o Cris, por ter nos recebido com tanto carinho aqui, né? Até aquela mensagem foi um pouco envergonhada. Quem sabe vocês falam sobre isso, né? Ela falou, você talvez. Eu falei, não, por que não? A gente é super aberto, até porque a gente não tem noção disso tudo do alcance. Não tenho mesmo. Porque foi lá em Passo Fundo. Então você vê, porque a internet é muito número, né? Mas se você pensar geograficamente, onde que eu chego? Eu não sei. Então eu acho muito legal isso. Sim. Parabéns. Agradeço imensamente. Vocês são muito queridos. Obrigado. Amei a recepção. Francisco deu uma trégua na náusea, né? Você ficou bem, né? O caminho até aqui não foi fácil, que ele não estava ajudando, mas agora ele se acalmou. Fico muito feliz, não tenho palavras para agradecer vocês. Poxa vida, a gente da mesma forma, vocês também me transmitiram uma paz, uma segurança. E é tão bom conversar com pessoas assim, que têm segurança e sabem o que estão fazendo, né? Isso é muito importante. Assim a gente espera. Estamos caminhando para isso, para né? isso. A gente está sempre aprendendo. Então, meu Instagram é trs.tainá. Então, caso queiram me seguir, por favor. Isso aí. E para me contratar, tem o meu contato lá no perfil. Só mandar um directzinho. Manda um direct ou... Depois você deixa seu WhatsApp lá, faz um Linktree e coloca tudo lá para poder te seguir. Porque assim, você mora... Assim, é muito legal esse seu nicho aí. É bem nichado, né? Incorporação. Ainda mais você trabalhou no cartório, tem tudo para fazer sucesso. Muito sucesso. Deus lhe abençoe. Muita saúde para o Francisco, para a família inteira. Leva ele para a praia agora, vai tomar água de coco. Cuidar dele. A gente sabe, a gente já passou 2 vezes, né? Tendo um neném em casa. Então, é um período maravilhoso, mas é um período também desafiador. Verdade. Para nós, mulheres ainda, que trabalhamos e tudo mais. Mas, muita saúde para vocês. Obrigada, muito obrigada. E para vocês... Vocês já conhecem nossas redes sociais, @Casal Notarial? Sempre, em tudo, simples, @Casal Notarial. Instagram, TikTok, YouTube, Spotify e... Apple Podcasts e Amazon Music. Lá é somente áudio, podcast raiz. Muito obrigado e já estamos de volta de férias. Esse final de semana vai ao ar o programa. Não vou nem falar esse final de semana não, porque esse programa só vai depois. Então, por enquanto não é ao vivo, mas estamos caminhando para isso. Muito obrigado, um beijo para todos e até o próximo episódio do Casal Notarial. Beijo para todos.